Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Ó, eu preparei um aulão, eu tentei fazer de um jeito um pouco diferente do que normalmente eu fazia. Porque o que eu já fiz muito workshop com empresas, com marcas, com estúdios de jogos também, e eu sempre seguia padrãozão que todo mundo faz, que é um PPT. Mas aí eu decidi para essa aqui, para testar de um jeito novo. Eu quero fazer uma coisa muito mais interativa, muito mais bate-papo e até mesmo alguns exercícios com vocês pra gente, né, ir desenvolvendo legal aqui o negócio. Então, deixa eu vocês estão vendo minha janela legal? Sim. Então eu Sim. preparei aqui um grande quadrão branco pra gente ir desenvolvendo o negócio e espero que seja muito legal. Só para me apresentar aqui, para quem não me conhece muito bem, ou só ouviu falar de mim, meu nome é Pedro Henrique Martins, mais conhecido na internet como Pedro Caixa. Eu sou formado em desenvolvimento de jogos pela FIAP e também tenho a minha pós, né, meu MBA em marketing de dados também pela FIAP. Bem, como minha experiência profissional, né, eu sou criador de conteúdo para as redes sociais faz 6 anos. Comecei ali em 2019. Realmente me profissionalizei como criador de conteúdo ali em 2020/2021. Primeiras publicidades, primeiras jobs, assim, eu acabei fechando ali em 2020, final de 2020. Mas 2021 foi. 2021 e 2022 foram, assim, anos da carreira, né, como influencer. Tenho mais de 2,5 milhões de seguidores, somado em todas as minhas redes sociais, falando sobre desenvolvimento de jogos independentes, tecnologia para games e assuntos assim, nerds, né? Mais nerds e gamers. Eu fui diretor de marketing do Zinix, né? O console portátil que a Tectoy lançou ano passado, esse ano. Enfim, é motivo de orgulho, mas sem piadinha, viu, gente? Hoje eu sou gerente de mídia na Devoted. Para quem não conhece, a Devoted é um estúdio de Los Angeles é, de outsourcing, né? Então a gente tem uns clientes bem grandes, tipo Microsoft, Warner, principalmente a Obsidian, né? Que é um estúdio da Microsoft que a gente faz muito trabalho com eles. É um estúdio bem grande, assim, de outsourcing. Hoje eu sou gerente de mídias lá. E, bem, algumas conquistas, né, no meio do marketing, para vocês saberem um pouquinho algumas das coisas que eu fiz. É, 2023 eu fui empreendedor gamer em destaque da Forbes, pelos projetos que eu estava tocando. Na época eu tinha vendido o meu jogo, que eu estava desenvolvendo, que eu comecei a criar para a DX Gameworks. E para vocês que não sabem o que aconteceu com a DX Gameworks, acho que foi um dos maiores scans barra bait que rolou na indústria de games brasileira. Foi uma mega publisher que surgiu do nada e faliu tão rápido quanto. É, E eu tinha vendido meu jogo para eles, então dá para vocês saberem que eu me lasquei nessa. Mas já recuperei meu jogo e já estamos voltando com o desenvolvimento dele. Voltou já. Fui vencedor de melhor influenciador de games do TikTok Awards em 2021. Eu tava concorrendo com gente pequena, tipo o Thiago Leifert, tava na mesma categoria que eu. Sinceramente, até hoje eu não sei como eu ganhei dele, era votação popular. Meu jogo, né, o Camp Wars, o jogo que eu estou desenvolvendo até hoje, já era para ter lançado se eu não tivesse vendido para a publisher errado. Tem mais de 250 milhões de visualizações em todas as redes sociais somadas. Tem a live de games mais assistida do TikTok até hoje, é, com mais de 500 mil de espectadores únicos, 50 mil simultâneos. É, e como diretor de marketing do Zinix, com um orçamento de 1,5 milhões de reais, eu bati de frente com o Xbox, com o PlayStation e com o Nintendo aqui no Brasil. E quem está falando isso não sou eu, foi uma mega agência de marketing francesa que fez essa reunião de dados durante a Gamescom Latam. E durante aquele mês todo, né, do mês do anúncio do Zinix, a gente foi a marca mais falada nas redes sociais. A gente foi a segunda mais falada, a gente só ficou atrás da Nintendo. Mas nos jornais e sites, a gente foi a marca mais falada. A gente saiu na Forbes, na IGN Americana, na IGN Brasil, na Globo, né? Foi uma estratégia de relações públicas ali bem grande que eu também fui eu que coordenei. Então, esse é um pouquinho do meu background de marketing para jogos. Depois que eu
virei influenciador, eu descobri que eu gostava muito dessa área. Então, logo ali em 2021, eu já comecei a me profissionalizar, comecei a fazer trabalhos com agências, né? Eu já trabalhei com marcas gigantescas, tipo Itaú, Samsung, Amazon, Bis, próprio TikTok, o próprio YouTube, já fui embaixador dessas marcas. Então, assim, algum background eu tenho, né? Algumas pessoas vão me zoar por causa do que aconteceu com os Irix, mas eu só cuidava do marketing, e no marketing a gente fez muita coisa bem. Tanto que hoje eu também sou fundador da Meia, que é a minha agência, que eu abri junto com toda a ex-equipe de marketing dos Inix. A gente pediu demissão quase que tudo junto e abrimos nossa própria empresa. Então a gente pega freelas para a gente pega projetos com empresas, a gente já fez alguns projetos, né, nós quatro. Esse, para vocês terem uma ideia, né, o time de marketing que bateu de frente com 4 mega corporações era só nós quatro, basicamente, sem apoio de agência nenhuma. A gente não tinha agência de suporte, que isso é uma coisa muito comum no mercado de marketing, né? Você tem tipo um time pequenininho de marketing, mas esse time contrata várias agências, e aí agência disso, agência daquilo. A gente só chegou a contratar agência de relações públicas e um estúdio para fazer o trailer animado em 3D do videogame. De resto, tudo, de evento a redes sociais, influenciadores, era tudo gerenciado, cuidado, feito e executado por essas 4 pessoas. Eu fui verificar hoje, agora um pouquinho antes de entrar, que a caceta do site caiu. Então, acabei de abrir um ticket lá no lugar que a gente hospeda o site e eu vou reclamar com alguém e pedir um desconto, mas o site também foi tudo a gente que fez. Enfim, 4 workaholics aqui. Ah, bem, o que a gente vai fazer hoje, né? Tô até aqui com a minha canetinha, porque eu espero que dê para eu desenhar. Ah, legal. O que a gente vai falar hoje? Eu quero. A gente. 3 tópicos principais, mas eu vou abordar bem por cima. Que é, primeiro, pensar no início de uma campanha de marketing, como a gente inicia, qual que é o primeiro passo para a gente começar a pensar em como pensar o marketing do nosso jogo. Segundo, atrair, converter e engajar. Aonde e como que a gente faz isso. Canais, métricas e resultados em diante. Então, parece pouca coisa, mas na verdade é muito, tá? Então vamos começar. Eu tenho o meu jogo, e agora? Fiz o meu jogo, o que, que eu faço agora? Só lanço ele na Steam, é isso? Fiz o jogo, fiz a build, boto na Steam e seja o que Deus quiser? Olha, a gente né, acaba conhecendo muitos jogos tipo Celeste, Undertale, Hollow Knight, esses jogos assim que a gente não viu grandes campanhas de marketing gigantescas, que nem dos grandes AAAs, mas esses jogos ficaram famosos e a gente conhece e a gente acha. Eu já vi muito isso, tá, gente? Eu não tô falando. Espero que não seja o caso aqui na maioria de vocês, porque vocês têm cara de inteligentes, mas eu conheço muito game dev que acha que ele vai fazer um jogo incrível e perfeito. Ele vai publicar na Steam e esse jogo vai alcançar milhões de pessoas, ele vai ficar rico. Ah, Pedro, acontece? Acontece. Mas assim, só em 2023 foram lançados 14.531 jogos na Steam. Isso dá quase 40 jogos por dia. Se você acha que você tá com tanta sorte assim, eu acho que você deveria jogar no Tigrinho e não fazer jogo. Vai jogar no Tigrinho, vai jogar na Mega Sena, porque assim, sorte por sorte, você tá apostando igual. A gente precisa pensar numa estratégia. E com estratégia de marketing, a gente não tô falando de gastar milhões aqui, não. Não tô falando de gastar rios de dinheiro, não. Eu mesmo, que nem eu falei, a minha campanha, eu abri aqui com vocês que a campanha que a gente fez pro Zenix foi ali em torno de 1,5 milhão de reais. É, cara, isso é um dinheiro grande. Quando você para pra pensar, caramba, 1,5 milhão de reais, eu mudo minha vida. Mas, assim, isso não foi o que a Nintendo gastou pra fazer um stand na Gamescom Latam. Que um stand da Gamescom da Nintendo é milhões. É, qualquer campanha de marketing assim gigantesca, cara, só a gente parar pra pensar, por exemplo, o Itaú tem um orçamento de marketing por ano de 1,6 bilhões. É bizarro, Itaú é bizarro. Eu já trabalhei com eles e, velho, com eles é bizarro o negócio. Mas assim, com 1,5 milhão eu consegui ficar em segundo lugar nas marcas de games mais faladas no Brasil. Isso não foi sorte, isso teve técnica. E eu vou explicar um pouco dessa técnica aqui pra vocês. Deixa eu tá tudo bem aqui. Tá bom, gente. Vamos lá, vamos começar. Primeiros passos. Eu peguei isso daqui de um dos jogos indies que eu tô ajudando no marketing. Então vamos começar pelo primeiro passo. Tem o meu jogo. Seu jogo não tá pronto ainda, tá? Mas você tem o seu jogo, você já tem um GDD ali, você já tem
é uma coisa escrita, você já começou a codar, você já tem um protótipo, começamos. Como que a gente começa a pensar numa estratégia de marketing? Primeiro passo é categorizar o seu jogo e categorizar a persona consumidora do seu jogo. Então eu peguei aqui o The Mary Shroom, é o jogo que vai sair aí. Vamos entrar na página da Steam. Que, ó, essa página aqui, inclusive, tá bonitinha. Jogo de terror, pixel art, meio retrô, uma coisinha aqui meio da PlayStation. A Steam não quis dar Play. Vocês estão vendo... Oh, oxe. Enfim, vocês estão vendo a tela da Steam, né, gente? Sim, Beleza. Assim, assim. Enfim, sim, o sim, vídeo, sim, sim. o vídeo parou de rodar, mas vocês pegaram. Aqui tá o jogo, um jogo de terror, pixel art, estilo meio retrô. Ok. Então, só com isso daqui, pensando no jogo, vendo o jogo, a gente já consegue classificar, né? Destrinchar o jogo em algumas categorias. Então, pensar numa faixa etária, né? Esse daqui, tá? Eu que escrevi isso daqui. Eu não sou desenvolvedor desse jogo, ainda não conversei com os devs desse jogo, mas chegou isso aqui para eu ajudar em parte da campanha desse jogo. E eu fiz isso daqui para eu conseguir pensar em como que eu vou ajudar esse jogo, tá? Vou ajudar esse jogo, principalmente com a parte de conteúdo, e influenciadores. Então, eu fiz isso para eu me guiar, tá? Pra vocês terem... é, então eu pensei que o público iria entre 18 a 35 anos. Eu sei que tem um público mais novo que gosta muito desse jogo de terror, principalmente Five Nights at Freddy, que é uns jogos meio bizarros. A garotada gosta. Uma das lives que eu fiz assim na vida que deu um resultado muito bom foi jogando aquele Pop Playtime e o Secret Bridge do Five Nights at Freddy. Inclusive, é muito louco pensar que hoje eu estou num estúdio que trabalha com Five Nights at Freddy. Todos os jogos do Five Nights at Freddy a gente trabalha lá no estúdio. Essa semana aí, inclusive, teve o Segredo do Mímico. Nem sabia que ia lançar, mas aí, agora que eu tô na empresa, sei. Então a gente pega gênero do público, se é homem, mulher, se é mais homem, se é mais mulher, se é misto. A gente tenta adivinhar. Isso daqui, gente, é muito no... Agora, esse primeiro passo é muito no... Deixa eu ver o que eu sinto. É muito no sentimento. Depois a gente vai aprimorando isso. Mas estilo visual, interesses do público, jogos mais experimentais, narrativa, jogo indie, quais são as plataformas-alvo do jogo, o modo do jogo, se ele é single player, se ele é online, os destaques, né? Quais que são os unique selling points do jogo? O que destaca o seu jogo diferente dos outros jogos? Isso é uma coisa que é muito importante vocês terem na ponta da língua de vocês. Qual é a diferença do seu jogo de todos os outros jogos por aí? Ah, eu gosto do meu jogo. Isso não é suficiente. Você tem que pensar em alguma coisa que, que destaque o seu jogo do grande resto. Então, tipo, tô fazendo um jogo de corrida, tá? Por que eu vou jogar seu jogo de corrida ao invés de... Por que eu vou jogar o seu jogo ao invés de um Gran Turismo, de um Need for Speed? Isso é muito importante vocês terem na ponta da língua de vocês, não só para quando vocês forem vender o jogo de vocês num pitch ou num evento, mas para na hora que a gente for pensar a estratégia de marketing em si. E segunda coisa é criar a persona. Esse desenho aqui, eu literalmente escrevi a persona, mandei pro ChatGPT e falei, imagina essa pessoa aqui. O ChatGPT imaginou isso daqui. Eu achei meio deprimente, mas também achei legal. Enfim, você cria um nome, você dá uma idade para essa persona. É como se você estivesse criando uma pessoa mesmo. E para que isso? Para ficar fácil da gente visualizar mentalmente a estratégia que a gente vai criar no futuro. Então, quais plataformas essa pessoa tem? O que ela trabalha da vida? O que ela faz? Quais são os jogos favoritos dela? O que ela joga? Quais são os comportamentos dela? Quando que ela joga videogame? Essa pessoa, quando ela tá triste, ela vai jogar um jogo de história ou ela vai jogar um jogo multiplayer? O que motiva essa pessoa a jogar? Que tipos de conteúdo essa pessoa está assistindo nas redes sociais? Tudo isso é muito importante a gente fazer essa adivinhação de início mesmo, para a gente pelo menos ter uma direção. Quando a gente tem uma direção, a gente começa a ir nela, e aí a gente vai fazendo as coisas e a gente vai tendo os resultados. E é quando a gente vai tendo os resultados que a gente consegue ajustar as campanhas, ir para o lugar certo, descartar algumas ideias. Isso não só quando a gente está pensando na estratégia toda, mas vou dar um exemplo aqui para vocês de algumas coisas mais hard assim de marketing. Quando você vai, por exemplo, fazer SEO de site, alguém aqui trabalha com site?
programação de site, alguma coisa assim? Não. Eu já até mexi um pouquinho na faculdade, mas não é muito minha praia. Eu já montei com Então. o Wix no site, mas também não é lá aquelas coisas, não. Eu Então, faço quando a gente- isso um pouco na matchmaking, então sei como é que é um trabalho pesado de longo prazo, né? Um trabalho de fazer pouquinho em pouquinho. Cara, eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui vai ser. Deixa eu ver se ainda tá assim. Teve uma empresa que eu ajudei, né? Isso ainda acontece. Teve uma empresa que eu trabalhei uma vez, que era uma das empresas do grupo da Tectoy, né? E antes do Zinix sair, eu acabei ajudando essa empresa, que é a Etera. Se vocês perceberem aqui, eu digitei Etera no Google e não apareceu. Apareceu a Letera, que é um site de literatura lésbica. A Etera é uma empresa de automação comercial e meios de pagamento. E aí, um dia, o dono da Tectoy, que ele investia nessa aluguel. Deixa eu ver. Sério que eu saí da empresa? O SEO do site já foi pra merda? Olha, achei. Enfim, acontece nas melhores empresas. É uma empresa de aluguel de automação comercial e meio de pagamento. E aí, eles estavam com muito problema de configurar, de aparecer no Google. Eles não apareciam no Google de jeito nenhum. Para vocês terem uma ideia, foi tipo, quando eu assumi para cuidar disso daqui, foi 2 semanas testando que palavras-chave eu conseguiria colocar no Google, colocar dentro do site e comprar via marketing do Google para esse site aparecer, ao invés de aparecer literatura lésbica. Foi difícil, custou uma grana, tanto que por isso é sempre muito bom, inclusive, se você pensou no nome do seu jogo, a primeira coisa que você faz é pesquisa no Google para você ver se, né, como que tá ali a disputa por palavras parecidas ou iguais, porque isso também vale muito na hora de você conseguir ranquear seu site, né? Mas, enfim, isso já é outro nível. Mas quando a gente define isso daqui para começar, nesse momento que a gente consegue ir testando. Então, por exemplo, no caso da Etera, eu cheguei para eles e falei, ó, gente, vocês querem aparecer no Google quando alguém digita Etera? Vai custar muito dinheiro, porque vocês não têm um décimo, um centésimo dos acessos do que o site de literatura lésbica tem. Mas, fazendo os meus testes aqui, eu descobri que a gente conseguiu achar muito mais clientes se a gente comprar as palavras aluguel maquininha, aluguel totem, aluguel automação comercial, software house, automação comercial. Foi teste. Eu descobri quais palavras-chave trazia mais clientes qualificados para eles através de teste. E no final, a maioria das pessoas que digitava Etera não queria Etera. Eles nem conheciam a empresa. Eles queriam literatura lésbica. Então, vejam como teste vai ser muito importante quando vocês forem pensar na estratégia. Então, a gente começa de um lado, a gente pensa para onde a gente está indo, mas teste vai ser sempre muito importante. Porém, criar a persona é o primeiro passo para a gente conseguir começar a testar. Então vamos lá. Já pensamos na persona, já categorizamos o nosso jogo, já tem uma visão de para onde eu começar. Agora eu vou pedir para vocês desmutarem porque eu quero que isso daqui é um exercício. Eu quero que a gente faça junto e que vocês vão conversando comigo. Então pode desmutar aí. Primeira coisa que eu vou perguntar, o que é isso daqui que eu desenhei? Funil. Funil de marketing. Percebam que ele está normal e de cabeça para baixo. Para mim, quando a gente está falando de games especificamente, a gente tem esse funil duplo, porque, sei lá, se você está vendendo curso na internet, funil simples. Se você está vendendo eletrônico na internet, tipo fone de ouvido, funil simples. Agora, se você está no mercado de games, em alguns mercados específicos, principalmente de cultura, eu acho que cultura, entretenimento, a maioria funciona assim. Então, isso daqui é um funil de marketing. Então, vamos primeiro trabalhar no funil de marketing na parte de cima. A parte de baixo a gente vai depois. Mas vamos entender primeiro a parte de cima. O que é isso daqui? Alguém sabe me explicar? Topo de funil. O que tem no topo de funil? Abertura? Abertura do quê? Quem tá vendo o jogo. Quem Público tá... geral. Seria o público mais geral, né? A maioria das pessoas que vão acabar entrando em contato. É o que a maioria. Exato. Aqui é o povão. Aqui é o povão. Aqui você tá atirando para todo lado. Não necessariamente todo lado, né? Quem gosta de videogame, por exemplo. Quem gosta de games
é o nosso topo de funil, quando a gente está pro nosso segmento específico. Então, qualquer um que gosta de qualquer tipo de jogo é um topo de funil pra gente, aqui agora nesse momento. Embaixo, no meio de funil, a gente já vai colocar quem se interessou pelo jogo. A pessoa, ela foi impactada pelo seu criativo, pela sua campanha com o influenciador, pelo que quer que seja. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como atingir essas pessoas aqui. Mas ela se interessou, ela gostou, tá? Essa pessoa aqui, quem que é essa daqui? Ela é a pessoa que o quê? Que comprou o jogo. Ele comprou o jogo. Pro jogo. E comprou o jogo. Então, nós temos mais ou menos essas 3 etapas aqui no funil de cima. O funil de baixo a gente vai ver depois. Então, vamos aqui, sim, vou apagar tudo. Vamos aqui, então, pensar primeiro quais são os canais que eu posso colocar em cada uma dessas etapas do funil. O funil, ele faz parte da jornada do nosso consumidor. Isso é uma das coisas mais importantes em marketing, a jornada do consumidor. Então, topo de funil. Alguém me fala, qual canal seria um bom canal para o topo de funil? Redes sociais. TikTok. Redes sociais? Então, eu vou colocar aqui a login do TikTok. Então, TikTok, YouTube, Twitch, sites tipo IGN, eles são topos de funil. Sites dá até, em alguns aspectos, alguns sites a gente pode até considerar meio e tal, mas assim, sites geralzões, tipo IGN, a gente considera topo. É muito importante a gente ter essa visão de que não é só um canal que pode estar em determinada etapa do funil, tá? A gente tem vários canais, cada etapa. Televisão, por exemplo, é topo de funil. Outdoor é topo de funil. Dá até para você fazer outdoor de meio de funil. Se você, por exemplo, coloquei um banner do meu jogo, um outdoor do meu banner num evento muito específico, extremamente nichado, de pessoas que provavelmente já conhecem meu jogo. Ok, a gente consegue. Isso daqui não é exatamente 3 etapas, isso daqui é um degradê, tá, gente? Isso daqui é uma simplificação. Mas é como se fosse um degradê, um caminho que o nosso consumidor vai seguir. Ok, mas a gente impactou as pessoas nas redes sociais. Impactamos as pessoas nas redes sociais, elas conhecem o nosso jogo. Aqui, o que pode estar dentro do nosso. Lojas, Não, Steam, essas coisas. não. Eu acho que são as redes sociais ainda, né? É onde o pessoal. O Discord? Fala agora. O Reddit encaixa ainda nisso? Desculpa, não vi? O Reddit ainda encaixa nisso? Perfeito. Porque eu converti muita venda do aviãozinho no Reddit. E isso aí é verdade mesmo. Eu senti muito no aviãozinho no Discord e no Reddit. O cara do Traquinho conheceu o aviãozinho por causa do Discord, inclusive. Perfeito. Comunidade é o nosso meio de funil. As pessoas que estão aqui são algumas das pessoas mais importantes para gente trabalhar. Algumas das pessoas mais importantes para a gente trabalhar. Eu vou, na verdade, eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque alguém comentou Steam, né? Eu não considero 100% a Steam meio. Eu acho que ela é mais fundo de funil. Mas tem um ponto da Steam que dá pra gente considerar que é meio, que é o wishlist. Isso daqui a gente considera como meio, tá? A wishlist a gente considera como só o wishlist. A gente pode considerar como meio de funil. E, por final, aí a gente entra Quem comprou, né? na pessoa que comprou, na pessoa que Faz parte da discussão, gente. Show, essas coisas. Exato, Play Store, toda loja. A gente vai considerar os PNG falsos. Quem inventou isso? Tomar um tiro. Isso aí já tô acostumado. O IBM, da vida, essas coisas. Enfim. itch.io, Play Itch.io. Store, Apple Store, Nintendo Switch. Onde a pessoa gastou dinheiro do seu joguinho, essa pessoa já está no topo de funil. Só um adendo, tá? Hoje em dia, a gente meio que fala que o funil de marketing morreu, porque o comportamento das gerações atuais é muito maluco e meio imprevisível, né? Dependendo do que você está vendendo, dependendo de que produto existem várias
a pessoa pode ver um vídeo no TikTok e já comprar o seu jogo. Isso acontece? Acontece. Mas é muito bom que quando a gente pense numa estratégia, a gente pense nessas 3 etapas, porque a gente vai ter uma consistência de campanha mais sólida. Que bom que a pessoa viu um vídeo do nosso jogo e comprou. Ela não entrou na comunidade, ela foi lá e comprou. Ok, ela saiu daqui e pulou para cá. Legal, mas é importante que a gente tenha tudo estruturado, porque o que eu vou falar, o objetivo que eu estou dando aqui para vocês hoje não é só converter em venda, que nem está no título do aulão, comunidade. E aí que entra o funil reverso. Porque aí no funil reverso, a gente vai ter aqui, né, a galera que comprou E falou sobre o seu produto. e que fez a review do seu jogo. Perfeito. É fidelização em geral, né? É essencial. Fidelizar Exato. o cara. Então, aqui, ó, esse topo baixo, esse topo de funil invertido, né? Essa pirâmide do funil na comunidade. Primeiro, a galera é a galera que fez review do jogo, porque é a galera que comprou, sentiu a necessidade de falar o que achou do seu jogo para outras pessoas na página de venda. Esse daqui é o wow. Isso daqui é sempre muito importante a gente tá atento a isso. Segundo, aí vem o funil, ele se repete mais de formas alternadas. Então, veja só, na verdade você é para estar aqui, mas vocês eu vou deixar. Eu tinha planejado para deixar aqui. Porque às vezes vai. Agora, beleza. Entendemos como funciona o funil, o nosso funil de venda de comunidade. Então, o que a gente vai fazer para atingir esse funil? Aqui, cara, simples. Conteúdo. A gente já vai conversar sobre criação de conteúdo, mas isso daqui é conteúdo. E conteúdo, eu não tô falando só de gravar vídeo. Eu, por exemplo, fiquei famoso fazendo TikTok. Joveno, que tá aqui, fazendo vídeo longo pro YouTube. Tem gente que fica famoso fazendo. Que faz live. Tem gente que escreve matéria. Tem gente. Existem várias formas de conteúdo. Eu mesmo agora eu estou estudando e me especializando muito em criação de conteúdo por LinkedIn. Inclusive, quem quiser me adicionar no LinkedIn é Pedro Caixa, me adicionem lá no LinkedIn. Eu estou escrevendo principalmente muito post para Devoted, né, pro estúdio que eu trabalho. E escrevendo artigo também lá, então direto estou compartilhando. Estou fazendo muito conteúdo para LinkedIn, porque, cara, se eu trabalho numa empresa que os meus clientes são outras empresas, meu canal, eu tô na rede social que a galera que eu quero atingir tá, entendeu? Então, lembrem que aí a gente volta na parte da persona. Se o seu jogo mira numa galera mais velha, por exemplo, jogo retrô, você tá fazendo um jogo retrô estilo Mega Drive, é o maior tiro no pé da sua vida você não fazer conteúdo pro Facebook. Porque é onde a faixa etária da galera é mais velha. E é onde você vai atingir o topo de funil da faixa etária que você quer atingir. Então percebam que, como a persona é importante. Mas vamos lá, aqui a gente vai gerar conteúdo. E conteúdo é vídeo, é texto, gente, é meme. A maior cagada que um monte de game dev faz é lançar o jogo dele, não escrever um press release e sair mandando para um monte de site. Talvez uma IGN, um Tecmundo, não vai postar. Mas vai ter sites pequenos que podem fazer, sabe? Ou procura uma assessoria de imprensa. Uma assessoria de imprensa é muito importante. Mas sites atraem muitas pessoas também. Tem muito criador de conteúdo que, para criar conteúdo, ele entra nos grandes sites, vê as matérias e aí ele produz conteúdo sobre. Então, aqui, conteúdo é conteúdo, de tudo e qualquer tipo. Vídeo, texto, meme, imagem, tweet, live, é o que for. Aqui, já no meiozinho, pô, vamos ter um Discord bem configuradinho, né? Um server com canais, com administradores, com uma gamificação. Vamos conversar com a galera no Discord. Pô, nos meus tempos áureos, assim, de Discord, eu cheguei a ter 3.000 pessoas no meu Discord pessoal. E, velho, eu falo, pra mim, eu só ganhei o TikTok Awards em 2021 por causa do meu Discord. Porque eu tava competindo contra o Thiago Leifert e alguns outros influenciadores. Mas era o Thiago Leifert. Era numa competição de voto popular que todo mundo do TikTok entrava para votar no TikToker de dancinha e de comédia que ele gostava. Ele ia lá passando, entrava na categoria de games. Quem era a única pessoa que ele conhecia? O Thiago Leifert. Aí eu falei, fudeu. Não vou ganhar. Não tem como eu ganhar. Eu criei uma gamificação dentro do meu Discord, porque cada pessoa podia votar uma vez por dia.
Então, todo dia eu fazia uma live para a galera do Discord, junto com eles, de tipo assim, fazer mutirão de voto todo dia. E a galera do TikTok Brasil, o Vinas, que era o head de games do TikTok na época, falou que ele chegou pra mim e falou, tipo, cara, a votação foi tipo assim, o Thiago Leifert estourou de voto e parou depois de um tempo. E eu fui assim, ó, eu virei tipo 3 dias antes da votação acabar. Então, Putz, genial. cara, eu sinceramente acho que foi graças ao Discord. Eu não postava tanto vídeo fazendo campanha, mas todo dia meus ADMs iam lá e postava hora do voto, vamos todo mundo votar. E a gente faz. Cara, todo dia, durante todos os dias de votação a gente fez isso. Então, configurar legal, sabe? Vamos deixar a página na Steam bonita pra galera adicionar na wishlist. É fazer banner bonitinho, escrever o textinho bonitinho do negócio. Isso daqui é o nosso. Vamos criar o fórum no Reddit. A gente pode incluir as redes sociais, tipo o Instagram. Então, tipo assim, vamos postar uns stories? Vamos postar uns stories fazendo caixinha de pergunta pra galera que se interessou no jogo fazer umas perguntas sobre o jogo. E esses conteúdos que não vão viralizar, mas vão atingir quem já se interessou no seu jogo, isso é importante. Então, aqui é conteúdo também, mas é um conteúdo pensando em outro público. É um conteúdo pensando no público que já se interessou por você. Então, às vezes, é interessante pensar em. Nem sempre o vídeo que viraliza. Você precisa fazer vídeo só que viraliza. Às vezes. Ou conteúdo que viraliza. Às vezes você precisa fazer conteúdo que comunica com quem gosta de você. É por isso que, às vezes, tipo assim, eu cago quando o vídeo meu flopa. Eu sei qual vídeo meu vai flopar e qual vídeo meu não vai flopar. Vai ter vezes que eu vou querer gravar um vídeo para conversar com 100 pessoas. Mas ainda são 100 pessoas. É muita gente, sabe? Então, aqui também é conteúdo. Mas é o conteúdo pensando em quem já gosta de você. Em quem já tá ali com você. Vocês conseguem entender essa diferença? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma. Esse conteúdo seria retenção ou seria mais fidelização, fidelidade, algo assim? Aqui é mais retenção. Aqui é fidelidade. É que assim, aqui eu tô pensando no seu jogo ainda não lançou, Isso. tá? Aqui eu tô pensando no seu jogo ainda não lançou. Então agora a gente tem que reter a comunidade e manter ela aqui. Depois aí a gente começa a. Quando o jogo já saiu, a galera já tá jogando, aí a gente precisa começar a pensar em evangelização, em proliferação, em permitir que a comunidade alimente mais o jogo. Deixa eu ver. Eu vou pedir. Eu vou continuar aqui. Eu só preciso fazer um negócio de meio segundo, porque minha amiga se pediu. Só pra, né? Não tirar zero. Relaxa. Inclusive, gente, eu sei que a gente já tá chegando perto de 1 hora, mas se vocês estiverem de boa de horário, eu quero cobrir tudo aqui. Tá um foda, muito bom. Valeu. Eu Só por isso botar eu tô aqui, pá. sentindo que eu já projeto, tipo, eu já tô com o projeto lançado e tal. Tá muito, eu senti que eu ainda tô aprendendo coisa muito importante. Muito foda, entendeu? Valeu, mano. Ó, Valeu mesmo. já reconheci aqui os erros que eu tô cometendo. Vamos lá, vamos pegar que a gente ainda tem acho que eu tinha preparado umas 6 partes. Tem mais 2 exercícios, então vamos fazer isso daqui rápido. Enfim, aqui, reter a galera. E aí, quando o jogo saiu, e aqui, ó, tipo de conteúdo bom para reter a galera. Backstage do desenvolvimento do jogo. Postar, tô criando meu jogo. Mano, a gente é estúdio indie, a gente não tem que se comportar como estúdio AAA que mantém tudo em segredo e eu estou em segredo, não vou mostrar nada, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. Eles já vão gastar milhões em marketing, vocês não. E assim, uma coisa que eu vou falar mais pra frente também é o quanto, ó, é uma frase que eu tô usando muito, principalmente no meu trampo atual agora, que eu cheguei lá e eu quis reformar toda a parte de produção de conteúdo do estúdio. E o que eu tô fazendo já tá dando certo. Porque eu tô trabalhando hoje também, gente, e aí eu vou até mostrar pra vocês. Eu tô trabalhando numa plataforma que ajuda estúdios de jogos a encontrarem freelancers para trabalho. Esse daqui é principalmente para estúdios independentes e para Fusion. Devoted Fusion, da empresa que eu trabalho.
E, cara, eles estavam produzindo algumas coisas e eles estavam tipo, nossa, tá difícil começar a engajar. Falei, mano, os posts de vocês é chato, o post de vocês é chato, tá chato. E aí, uma coisa que eu falei pro meu chefe, que é muito legal trampar com gringos, é meu primeiro trampo gringo, né? Mas eu falei pra ele, velho, na era da IA, conteúdo humano é conteúdo premium. A gente já entrou na era da IA. Então, assim, e uma coisa que é verdade e que, tipo assim, porra, a gente tá fazendo uma plataforma para artistas em pleno 2025, quando tá todo mundo falando de IA, a gente tá nadando na contramão. Então, se a gente tá vendendo que conteúdo feito por humanos é um conteúdo premium, que vale a pena ser pago, porque o nosso conteúdo de rede social não é premium, não é humano também, não é premium. As pessoas se conectam com pessoas, pessoas não se conectam com um texto ou com uma voz de IA. Ah, Pedro, mas eu vi um vídeo de voz de IA que irritou. Ah, mas eu vi isso. Eu não vi. Eu tô falando de criar conexão. Falando de criar comunidade. Tipo assim, mostrem a. Quer Mostra a ver cara. identificação, né? Identificação, né? Se a pessoa não se É, identifica, não dá certo. mostra a cara. Ou cria um personagem que nem o Joveno. Também funciona. Mas, tipo assim, seja humano, sabe? Fale suas opiniões. Converse com o público. Abre caixinha de pergunta, posta como que tá sendo fazer o jogo, posta um bug. Isso é uma coisa que pouca gente fala, mas, cara, eu já postei vários vídeos do meu jogo bugando, de fazendo playtest com. Eu já fiz isso também. Eu já. Mano, sem zoeira, olha isso daqui. Eu vou Botei mostrar a pra você. música e a mulher dançando com bug. Eu Engraçado vou falar vídeo. uma coisa: o Twitter é uma plataforma muito boa para fazer isso. Twitter e Blue Sky. O aviãozinho do tráfico 3 abriu um portal para inferno na favela, tentando implementar e preciso fechar. Ele estourou porque eu botei essa porra desse nome muito doido lá e eu fazia devlog direto. Eu ia vendo que o nego gostava do jogo. Ah, o nego gosta de meme. Botei bagulho de carreta furacão. Aí ia conversando, pegava ideia dos outros. Você vai fomentando a comunidade fazendo isso. E vai fidelizando também, né? Vai ficando, caralho, tô interessado, vou comprar depois. Eu consegui uma vaquinha pro jogo assim. Eu não tinha R$1, eu consegui assim pagar o Steam Direct, só através disso. Você Só tá botei. construindo. E outra, além da conexão, você tá criando um storytelling. E assim, Sim, sim. storytelling, quando a gente tá falando de storytelling no marketing, qual história a gente tá contando? E quando você está mostrando os perrengues, os desafios de criar o seu jogo, a pessoa ela não está só se interessando pelo produto em si, ela está se interessando pela história. Nós, humanos, gostamos muito de história. E, gente, olha só esse vídeo que eu postei. Tipo, esse vídeo era uma das primeiras builds do meu jogo. A gente estava em 3, 4 meses de desenvolvimento. Completamente bugado. E eu botei, tipo, influenciadores gigantescos pra jogar o jogo e, tipo assim, ó, do nada tinha uma arma que era placeholder. Tava lá. E sabe no que deu? Esse vídeo tem 100 mil visualizações no YouTube. Nossa, cara. A galera postou, sabe? Tipo, a galera deu risada. É bem o que Porque. criança gosta também, né, cara? Que essa criançada gosta disso aí, cara. Então, e o meu jogo, o público-alvo desse meu jogo é criança. Até hoje. Então, tipo assim, tudo bem que uma galera que acompanhava o jogo 4 anos atrás já tá adolescente, quase adulto, né? Mas assim, É verdade. mano, pior que já trombei gente que falava, nossa, eu te seguia quando era criança, você é muito minha inspiração. E o cara era marmanjo grande de barba. Eu fiquei, quê? Eu tô Não. ligado como é foda. Faz isso comigo. Dá um negócio assim, dá uma crise. Calma, ali, Cássio. né, Você uma não é feito eu, que ansiedade. tem 42 anos, pô. Mas, Pô, tá bem, moleque. Tá bem. Aqui no meu estúdio, a gente tá trabalhando agora com visual novel. Aí a gente tá com problema nisso, legal. sabe? De postar o nosso dia a dia, porque quase não tem muito erro no visual novel, sabe? Posta. Vocês devem fazer, tipo, storyboard. A gente tem o storyboard, mas visual novel é NSFW. Limita muito. Espero que você consiga tirar umas ideias, esses sites legais aqui. Mas tá, vamos lá, vamos terminar esse exercício que já quero ir daqui. Então vamos lá. Aqui a pessoa fez review, né? Aqui depois que a gente, aqui eu gosto de incluir aqui, a gente já consegue incluir as lojas em algumas etapas aqui também, tá? Que por exemplo, o jogo já lançou, fazer uma promoção. Uhum. E aí o jogo entra. Desculpa, não tem C cedilha no meu teclado, gente. Fazer uma promoção, colocar no Cara. evento da Steam.
Porra, promoção em bundle, mano. Promoção em Sobe a bundle. venda pra caralho. Meu jogo sobe muito venda em promoção em bundle. É absurdo a diferença. Tipo, vender sobe de 20 para 26. Normalmente ele fica na casa de uns 70, 60, fora de promoção. Quando ele entra em promoção, por exemplo, coincidentemente, eu disse que o jogo mais vendeu na história. Meu jogo já vendeu 1.400, se você tem Olha. noção. Então, é uma diferença absurda a promoção. Promoção, bundle me ajudou muito. Eu tive um bundle com o pessoal do Project Warlock, que é do mesmo, e porra, deu uma ajuda do cacete. É algo dentro da Steam mesmo, uma página dentro da Steam, só dentro aí. Total, total. Isso daqui já são. Já é coisa pra gente continuar alimentando aquilo que a gente começou lá atrás, agora é retroalimentar para fazer isso daqui expandir de novo. Então, a linha que define isso daqui é basicamente o lançamento. Então, depois que o seu jogo Vendas. lançou, ele não acabou a ideia, não acabou a estratégia. E aí, aqui, a comunidade que a gente colocou no Discord, o que ela vai começar a fazer? Discutir sobre o jogo, trocar dicas, sabe? Quem nunca foi impactado por um tutorial de uma criança de 12 anos, que ela gravou 10 anos atrás, sobre como consertar o seu PC, sabe? Agora imagina daqui a 10 anos alguém procurando um tutorial de como resolver alguma coisa no seu jogo. É esse tipo de coisa que a gente tá começando a fazer aqui, sabe? Tipo, isso, principalmente aqui dentro das comunidades, eu já vou falar um pouco mais sobre comunidade. Esse realmente é o exercício mais complexo aqui. Dar material para a comunidade e ir se retroalimentando é muito importante. E quando o jogo sai, isso é mais interessante ainda. Então, criar tópicos de discussão, perguntar o que a galera quer no jogo. Coloca no seu Discord um canal chamado Bugs, pra galera relatar os bugs. Ah, Pedro, não dá pra pessoa me mandar no privado pra ninguém saber que o meu jogo tá bugado? Mano, a galera vai saber. A galera vai falar sobre. Então é muito melhor que você tenha uma trocação de ideia honesta do que tentar esconder. Vocês não são estúdio AAA aqui. Eu acho que ninguém aqui trampa no estúdio. Então, alguém aqui Não. trampa? Não. Não. E aí, por fim, a comunidade também vai gerar conteúdo em rede social. Então a gente vai ter aqui influenciadores fazendo vídeo sobre o jogo de vocês. A gente vai ter os sites lançando review. A gente vai ter gente postando meme no TikTok, se o seu jogo for memístico, trend. Isso daqui já é conteúdo gerado pelo usuário. Não é conteúdo gerado por você, sabe? Aqui a gente está falando de conteúdo gerado por vocês. Aqui a gente está falando de conteúdo gerado por usuário. Aqui a gente está falando de debates e conteúdo que você está jogando no seu Discord para alimentar a sua comunidade. Então, tipo assim, enquanto o jogo ainda não saiu, postar um backstage do jogo, o jogo sendo feito, legal. Depois que o jogo já saiu, deixa a comunidade discutir. Coisa Testar o meu jogo importante, enquanto ele não tá pronto. outra Fala aí. coisa importante é mods. Botar suporte a mods. Suporte a mods. Vou até colocar aqui, ó. Porque esse daqui entra Cara, na eu Steam. por sorte, estou usando a IDTech, né? Você pode botar um workshop, né, cara? E, tipo, eu vejo a galera criando mod, eu vou botar um workshop agora. Mesmo antes de eu ter o workshop, já tem nego botando, tipo, tem a 32 no jogo. Eu vi o pessoal fazendo modelo de 2 armas, assim, entendeu? Então é algo muito importante, converte. E você consegue até expertise para o seu estúdio se você precisar um dia. E outra coisa que eu vou tacar uma ideia, um VD para a galera. Eu criei um canal chamado Vivendo 2. Eu estou fazendo conteúdos de como criar conteúdo na. Qual o pensamento disso? Eu ajudar também a comunidade a criar novos. Mas eu também vou ter expertise, porque é um negócio muito específico fazer tipo um modelo que nem os esqueletos, tá ligado? Porque se eu precisar contratar um candango no futuro, eu vou ter também um pessoal da comunidade. Eu posso fazer toda essa estrutura até para profissionalizar pessoas, ajudar, estruturar a comunidade e fidelizar pra caralho, assim, entendeu? Pelo menos assim que eu vejo, tem dado certo ultimamente. Eu tenho conseguido pessoas, por exemplo, o aviãozinho do tráfico, tem 2 mapas de DM que lançaram agora. Tipo de barraco de favela. Foi feito por um russo, mano, que é fã do jogo Speedrunner. Então, eu acho que o mod é muito importante, pelo menos na minha visão. Total. Com certeza. Pensando em pessoas que não conseguem ter tanto tempo assim para estar Uhum. gerando esse conteúdo enquanto o jogo está sendo desenvolvido. O cara mal tem tempo para fazer o jogo ali, porque ele tá, digamos assim, ele tem ali o ganha-pão dele, e aí no tempo livre dele ele vai desenvolvendo o jogo dele. Como é que seria o 80/20 para que ele faça o esforço mínimo possível, digamos assim, porque o tempo é limitado, para o marketing, mas que ele já vai conseguir ter um resultado muito grande? O que seria esse, na sua opinião? Tô muito boa. Qual que é o seu nome? Eduardo, né?
Eduardo, isso. Cara, eu focaria no topo de funil. E aí, funil, pega as principais características de venda do seu jogo, né, points do seu jogo, cria conteúdo viral sobre isso. E, tipo assim, com conteúdo viral, cara, você pode estar pensando, não, é muito difícil, muito difícil. Cara, os meus vídeos mais virais, eu peguei com o celular e gravei em menos de 10 minutos, sabe? Eu mostrava a Sim. tela do meu PC, eu gravava a tela do meu PC. A gente vai entrar agora em como criar esse tipo de conteúdo, em vocês pensarem nessa criação de conteúdo mais engajante. É o próximo passo, inclusive, é o próximo tópico. Mas aqui sobre funil, vocês conseguiram visualizar bem? Eu consegui explicar legal, galera? Sim. Sim. Ah, caramba, Ficou muito claro. Obrigado. Claro, não. ajuda muito. Pô, esse último funil eu tô passando hoje. Teve um youtuber chamado Noodle, mano. Ele fez um vídeo hoje do meu jogo. O meu jogo ontem perdeu 200 cópias. Eu já vendi 1.400. E isso junta toda essa questão da estrutura da última parte do funil, promoção. Se você juntar essa porra aquilo da última parte, você consegue fazer a comunidade ficar forte e aumentar pra cacete as vendas. Então é essencial. Você lançou toda a estrutura desse funil, é essencial, né? Você tem que fazer tudo isso com cuidado. É exatamente isso que eu estou vendo. Tudo isso aí eu fiz e está convertendo bem pra cacete. Perfeitamente colocado. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, antes da gente ir pro próximo tópico. Quem acha que criação de conteúdo é difícil? Tirando você, Jovem, você não vale. Tipo, pensar em Cara. conteúdo. Quem acha difícil pensar em conteúdo? Não é muito fácil. Eu acho difícil. Eu Da minha simplesmente parte, não eu sei. acho que é complicadinho. Quem se sentiu aqui, tipo, quando chegou TikTok, chegou Discord, vai chegando novas redes sociais, falou, nossa, mano, eu sou muito velho pra isso. Alguém já passou por isso? Eu não. Eu sinto um pouco porque eu acabo fazendo muita coisa, várias áreas, sabe, do desenvolvimento, várias áreas da empresa em si, do estúdio. Uhum. Então, eu acabo me sentindo meio sufocado por novidade também, sabe? Por mais que eu não sinta tão distante, mas eu penso, putz, mais uma que eu tenho que alimentar e tal, entendeu? Total. Gente, vocês sabem quem é o maior nome do marketing no mundo? Não. Não. O maior cara do marketing digital no mundo não é o Pablo Marçal. Amém. Apesar de talvez ele se vender assim, mas assim, o maior especialista de marketing, assim, considerado por estudiosos mesmo, publica livro e que todo mundo, tipo assim, ele lança o livro e todo mundo vai lá, eu sou de comprar, ler cadelinhas. Todos nós somos cadelinhas de um senhorzinho chamado Philip Kotler, que tem só 94 anos de idade. Kotler tem fucking 94 anos de idade e ele é o gênio do marketing digital. E quando a gente fala gênio, é ele que define, que ele que literalmente escreve. Esse velho tá vivo até hoje. A gente segue o que esse cara fala. Esse cara é o cara que estuda, entende e fala pra todo mundo. Mano, eu tenho quase certeza que se você perguntar pro Kotler como que ele mexe no Discord, como configura um server no Discord, ele não vai entender. Ele não sabe. Não acho que o Kotler sabe editar vídeo no CapCut. Também não sabe. Mas aqui o rolê é que eles são meio que iguais. As coisas são iguais, sabe? Seguem padrões. Não é só que segue padrões, mas Análise. o comportamento humano ele é meio que geral. E as pessoas elas vão trocando de plataformas e de meios, mas no geral tudo permanece o mesmo. Então, conforme a comunicação humana vai avançando, é aí que a gente consegue ver para onde que marketing, comunicação deve ir. E aí o Kotler, ele escreveu alguns livrinhos, né? Os marketings 1 ponto, 4 ponto, 2 ponto, né? Acho que hoje a gente já está no marketing 5.0, mas eu acho que para vocês é meio que foda-se o 5.0. O 5.0 é tipo mais por exemplo, o meu MBA, que foi em Data Marketing, que é marketing segmentado, é marketing que é um tiro de sniper para acertar o cliente, sabe? Esse é um marketing para mercados muito específicos. O Marketing 4.0 do Kotler, eu acho que é um dos livros que eu mais devo ter lido na vida, mais de uma vez. A primeira vez que eu li eu não entendi. Isso que foi na faculdade, de games mesmo, mas li depois, e aí de vez em quando, né, meio que uma bíblia, porque quando os estilos de marketing diferentes do Kotler e tal, ele vai estudando por eras como que eram vendidos os produtos e serviços e o que importavam em cada era diferente.
Mas com o avanço da comunicação, quando a gente chega agora aqui no Marketing 4.0, a gente tem algumas... tá em espanhol isso daqui, mas eu vou explicando. Ele analisa e faz estudos de alguns casos e ele consegue entender que, por exemplo, hoje o marketing ele é hiperconectado, então não adianta você ir numa estratégia só de um canal só. Vou só no Instagram, vou só no TikTok. É difícil? Mas a gente vai ter que estar em todas as redes sociais. Né? Ele é omnidirecional, então ele atinge de todos os lados. Então, as pessoas conversando no fórum, as pessoas fazendo meme, site. A gente tem que tentar pensar nisso Pedro, não tem tempo para fazer tudo isso. Então, vamos no 80-20. Então, meu jogo tem, de novo, estilo retrô. Criar conteúdo no Facebook, replicar o mesmo conteúdo em outras redes sociais. Meu vídeo é para um público mais geração Z. Faz um TikTok e posta em todas as outras redes sociais. Contrata um freelancer de assessoria de imprensa para fazer alguns envios, sabe? Então, a gente ainda assim consegue pensar nessa estratégia omnidirecional. E até mesmo porque a gente tem que sempre lembrar que o nosso objetivo é levar a galera para Steam, para a loja, né? Nossa, isso daqui ficou muito feio. Eu vou apagar antes que alguém tire uma print. Tô gravando, Pedro. Revê isso depois. Não adianta esconder não, garotão. Bem. Mas vamos lá. E aí outras coisas. Uma das coisas, né, que o Kotler nomeia e a gente segue muito hoje é uma coisa que a gente chama de inbound marketing, que é basicamente esses 3 tópicos aqui, que é criar marketing que seja relevante e interessante para o consumidor. Então, alguém aqui já fez o exercício de pesquisar, por exemplo, meu cachorro tá batendo a cabeça na parede por nada. O que ele tem? E aí, quando você pesquisa isso no Google, o primeiro site que aparece é o site da Pets. A gente pode fazer esse exercício aqui, ó. Cachorro não quer comer ração. Primeiro site que apareceu, Pets. E aí tem um blog, um artigo dentro do site da Pets falando o que pode acontecer e, tipo, procura um médico. A Pets é a empresa que vai vender o remédio. E é a empresa que eles são donos da Seres, que é uma clínica veterinária. É por isso que a Pets faz isso. Porque se o seu cachorro não quer comer ração, talvez ele esteja doente. Quem vende o negócio é a Pets. Então é isso que a gente está falando de inbound marketing. Isso daqui é literalmente inbound. Criação de... escrever artigos é inbound marketing. Cara, eu, por exemplo, eu tô trabalhando na Devoted, né? Velho, eu estava... Não quero do Fusion, quero do estúdio. The Voltage é a publisher, né? É um estúdio. A gente é um estúdio de software. Mas, por exemplo, a gente tem o blog e tava rolando State of Unreal. E tava lá, eu assistindo State of Unreal, pegando esse daqui eu trabalhei nesse artigo aqui. Tipo assim, o nosso público, a gente quer atingir pessoas de estúdios de jogos, artistas de jogos, pessoal que trabalha na indústria. Então, a gente fez esse artigo relevante para essa galera. A pessoa que quer uma coisa rápida, não quer assistir as 2 horas do evento do State of Unreal, ela tem que alguma coisa, sabe? Então, tipo, quando a gente tá falando de... Isso daqui, é claro que eu tô falando de casos muito específicos, né? Tipo, veterinária, isso daqui é B2B, eu não tô falando para vocês escreverem artigos, mas eu tô falando sobre marketing relevante. As pessoas hoje em dia, elas não querem assistir uma propaganda. Elas não querem panfletagem digital na rede social delas. Elas querem conteúdo. E elas querem conteúdo que elas queiram. Então, a gente tem que pensar nisso, em conteúdo que as pessoas queiram assistir. Não que eu quero assistir ou que eu quero divulgar. Pô, isso me deu uma ideia para ver um vídeo, cara. Minha mulher tem me chicoteado, falando, cara, você tem que criar um site para os filhos. E ela tá certa, cara. O que eu tô pensando, o que eu vou fazer agora? Eu quero criar realmente fazer tipo um blog de notícias nichadas ligadas ao Boomer Shooter. E fazer aparecer esse blog dentro do site para ver um vídeo, quando alguém pesquisar alguma coisa sobre o Traquilo, alguém pesquisar alguma coisa sobre o Dust e outras coisas do nicho. Será que é uma ideia boa? Recentemente, eu comecei a fazer uns testes de escrever uns conteúdos diferentes pro meu LinkedIn. Até agora só fiz uma vez. Mas, tipo assim, porque, cara, quem eu quero atingir? Quero falar mais com a galera da indústria. Quero me provar como alguém
profissional, porque eu passei por muito problema, assim, das pessoas olharem pra minha idade e falar: "Esse moleque não sabe de nada", ou não Normal. estudou, ou coisas do tipo. Então, tipo assim, por exemplo, esse carrossel aqui foi um dos conteúdos que eu estava querendo escrever, de um dos assuntos que eu fiquei: "Nossa, a galera do TikTok vai cagar pra eu falar sobre o futuro de game engine. Ah, deixa eu testar esse daqui no LinkedIn". Pô, e esse post, comparado com os outros posts que eu tenho no LinkedIn, esse post deu um engajamento legal, chegou para novas pessoas, né, porque é um carrossel. Ó, esse foi outro post que eu fiz também para lá para Devoted sobre, tipo assim, eu chegando mal empolgado para minha chefe, que minha chefe não é de marketing, né, mas ela não é de games. Nossa, eu vou fazer um conteúdo sobre árvores. Ela: "Quê?". A Unreal mudou o jeito de fazer árvore pra sempre. E a galera vai gostar disso? Vai, tá ligado? Então, tipo assim, é um pouco desse, sabe, tá? Desse inclusive, olha só que interessante, o meu post da final da Game Jam Plus teve mais like, mas teve menos impressão que esse daqui. Esse daqui chegou em mais pessoas, mais gente viu, sabe. Então, enfim, artigo de blog, vídeo, isso tudo, vocês têm que pensar quais conteúdos fazem sentido baseado na persona que a gente quer atingir. Não adianta nada fazer vídeo pro TikTok se seu público tá no Facebook. Tem esse ponto. Mas, criação de conteúdo. Vou falar aqui, a galera da Urup, pra mim, a Giovana, ela é gênia. Porque eles são um estúdio de games, mas estão posando fizeram um vídeo sobre o chimpanzé que aprendeu a jogar Minecraft, sobre curiosidades da Steam. Eles falam de outros jogos, falam de um monte de coisa. Que, ó, o último jogador de Halo 2, 5 milhões de views. Isso é o quê? Topo de funil. Eles estão fazendo conteúdo pro público que eles querem atingir, público mais novo. Eles têm um personagem estilo infantil, um personagem mais infantil. Eles querem criar uma IP que eles consigam vender boneco. Eu tenho um monte de boneco do Momo, inclusive. Tenho um caderno, tenho uma cacetada de coisa do Momo. Isso daqui é construção de brand. Aí no vídeo deles, durante um tempo, aparece o Mombo. Eles fazem uma referência aqui ou outra. Entendem? Isso daqui, tipo, topo de funil. Eles estão atraindo pessoas para conhecer a marca deles. E aí depois. Mas assim, eles já estão indo completamente out. Tem muito vídeo deles que não é sobre o jogo. Mas as pessoas estão conhecendo eles, sabe? Exatamente. E se não der certo como jogo, dá certo como publicitário. Não, mas vai dar certo como jogo. Já Porque pois é. a gente já vai Ah, falar um pouquinho disso depois. Mas, enfim, né? Uma citação que é aqui do Kotler, né? O papel do profissional de marketing. Eu sei que vocês não são profissionais de marketing aqui, mas, enfim, de novo, dando uma visão, o papel do profissional de marketing é guiar os clientes em sua jornada desde a conscientização, topo do funil, até se tornarem defensores da marca. Funil invertido lá embaixo. Então a gente quer pegar a pessoa de quem não conhecia para uma pessoa que espalhe a nossa marca. E então, para mim, essa frase é importante para a gente ter a noção da importância dessas etapas. E por fim, para a gente ter a noção da importância do conteúdo. Então, cara, alguns conteúdos de topo de funil que eu já fiz, quando eu estava na época de divulgar o meu jogo, eu lembro que teve um vídeo meu que eu estava explicando como funcionava as skins cel shading do Fortnite, que tinha acabado de lançar o Rick, do Rick and Morty no Fortnite. Aí eu fiz esse vídeo. E aí, na hora de eu recriar esse efeito na Unreal, eu usei o personagem do meu jogo. E pra mostrar pra vocês como é que faz, eu fiz aqui no personagem do jogo que eu tô criando. Eu tenho noção que, muito provavelmente, a maior dificuldade da maioria de vocês aqui vai ser pensar, tipo, porra, mas como que eu faço conteúdo bom? E assim, eu vou falar que cada canal tem um jeito específico. TikTok e Reels, por exemplo, que hoje é o meio mais fácil de você viralizar, é Reels. Ainda hoje, Cara, o que a thumb do YouTube é importante para um vídeo ir bem no YouTube, os 3 primeiros segundos de um Reels, de um vídeo curto, é importante para o vídeo ir bem nas redes sociais. Se vocês fizerem um teste de abrir o Reels do Instagram, scrollar um pouquinho, depois desliga o Wi-Fi, desliga a internet, desconecta seu celular, e você continua a scrollar, você vai ver que o Reels, ele carrega uns 10, 15 vídeos na memória RAM do seu celular, ele carrega os 3 primeiros segundos. Porque a chance de você não ver os 3 primeiros segundos desses vídeos é muito alta. Então você vai. Aí você parou no vídeo. Aí ele começa a carregar o vídeo. Olha que bizarro. Tipo, os 3 primeiros segundos é o mais importante. E por aí vai.
YouTube, a thumb é extremamente importante, otimização, esses pontos, aí eu vou admitir para vocês, é muita coisa para falar. Acho que todo tipo de conteúdo é muito abrangente. Mas eu tenho uma regrinha que eu normalmente crio, não, que eu aplico para mim, e aí eu vou desenhar aqui para vocês rapidinho, que é basicamente assim, para mim, todo conteúdo que engaja bem e que por consequência viraliza nas redes sociais, ele tem uma base e 3 pilares. A base, carisma. Ah, Pedro, não sei ser carismático. Eu vou deixar um vídeo para vocês no final do aulão, para vocês assistirem depois, que foi um vídeo que, sem zoeira, mudou minha vida. Eu sabia me comunicar zero, até aquele momento. Claro que não foi do dia para noite que eu aprendi a me comunicar bem, mas, assim, para uma criança autista que nem eu era, que não sabia falar, que era muito introvertido, que tinha cabelão, e eu tive que aprender a interagir com outros seres humanos, e foi um processo muito chato, doloroso para mim. E eu aprendi isso no meu curso de games da Saga que eu fiz durante a adolescência. E o meu professor falou: "Pedro, você apresenta muito mal. Vem cá, vamos praticar". E a gente já começou a praticar, ele começou a praticar com todo mundo, que não era só eu, né, mas eu lembro de eu ter tomado um esporro, que eu apresentava muito mal. E ele começou a treinar a apresentação, um pitch de jogo com a gente todo mês. E aí a primeira coisa que ele fez foi mostrar esse vídeo que eu vou deixar no final para vocês. E carisma, ponto carisma. O vídeo, vocês têm que, não só o vídeo, mas tudo. Não seja arrogante, não seja cuzão, não seja pau no cu. Tenta, né? Além disso, tenta se comunicar bem, falar bem. Carisma. Carisma é a base de tudo. Aí, um dos pilares é ensinar, o outro é impressionar, fazer rir. O que eu quero dizer aqui com esses 3 pilares? Um conteúdo que viraliza ou que engaja, ele se sustenta só com um dos pilares, mas vai ficar meio bambo. Quanto mais pilares você colocar, melhor para o seu conteúdo. E aqui falando especificamente mais de vídeos em TikTok, Reels, que são hoje o formato mais fácil da gente conseguir viralizar um conteúdo. Os primeiros 3 segundos, gancho. Gancho. Criando meu jogo de tiro. Esse era o título do meu vídeo, quando eu tava fazendo os vídeos do Camp War. Criando meu jogo de tiro. Hoje eu vou modelar uma arma. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer aquilo. Então, gancho. Desenvolve. Como eu desenvolvo? Ensinando. Desculpa a letra de médico, gente. É muito difícil escrever com mesa digitalizadora. Ensinando. Horrível. Impressionando. Ou fazendo rir. Tenta fazer um desses 3 quando você tá criando o conteúdo. Então, tipo assim, eu vou mostrar um mapa que eu fiz pro meu jogo. E o meu mapa tá muito foda, então eu vou impressionar a galera com isso. Eu vou mostrar parte do que eu tenho que fazer pra esse mapa chegar nesse nível, enquanto eu faço umas piadinhas. Tipo, olha como ficou o meu mapa aqui do meu jogo. Pra isso, eu tive que colocar essas 3 pedras aqui, mas eu juro que nenhuma era de crack. Desculpa, gente, foi a primeira pedra que eu consegui pensar agora. Mas assim, vocês pegaram a ideia do negócio, do desenvolvimento? Total. Sim, Sim. faz todo sentido. Muito bom, muito bom. Vocês podem excluir um ou outro, tá de boa. Isso fica até em post no Twitter. Eu fazia isso. Pelo menos um, né? Pelo menos um. Mas, tipo assim, no Twitter, por exemplo, a Choquei, eles sempre postam os tweets deles. Hoje eu não acompanho mais, né? Mas eu sempre vi, quando eles ainda não eram cancelados nível hard e o conteúdo deles não serem completamente tão chato quanto tá hoje. Eu lembro quando eu acompanhava BBB lá em 2022, 2021 ainda, eles sempre postavam, tipo, atenção no Twitter, né? Atenção! Jade Picon indica tal pessoa pro paredão de novo. Gancho. Dá pra você considerar informar sobre a atualidade? Eu considero informar notícias, ensinar. É que eu chamo de ensinar porque é mais fácil, mas informar as pessoas de algo, né? A gente pode colocar aqui, mas você tem que acrescentar alguma coisa para a pessoa, para ela não ter sentido que ver o seu vídeo foi completo desperdício de tempo de vida dela, sabe? Então, esses daqui eu acho que são os 3 pilares mais fáceis de vocês conseguirem ter uma visão de como produzir o conteúdo. E por último, mas não menos importante, por favor, crianças, nunca esqueçam do CTA. Alguém sabe o que significa CTA? Chamada, call to action. Call
Call to action. Galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like e comenta, porque faz muita diferença. Call to action. Gostou do meu vídeo? Me segue para ver mais vídeos assim. Gostou do meu jogo? Adiciona ele na wishlist que logo o jogo tá saindo. Galera, meu jogo tá em promoção R$19,90, link na bio para vocês aproveitarem. A pessoa que assistiu seu vídeo até o final, ela gostou. Joveno, que tá aqui, não vai me deixar mentir. Pra gente que é produtor de conteúdo, uma coisa muito importante é o watch time. Porra, é essencial. Faz aparecer pra cacete no algoritmo. Quanto Não maior só- seu watch time, mais a retenção, tipo, aparecer, porque o algoritmo entende que esse vídeo é bom. Vai aparecer mais anúncios. Não ganhar só mais no dinheiro. YouTube, em É. qualquer rede social. No Google, você escreveu um artigo no blog do seu site, quantidade de pessoas que clicam, quanto tempo elas passam no site, até essas métricas, é importante para o Google ranquear o seu site como relevante para quando as pessoas fazem pesquisa. Mas todo influenciador já viu esse gráfico aqui, ó. Odeio. Deixa puto isso aí. Nossa Senhora. A pessoa entrou no vídeo. Aqui ela entrou. Eu podia ter escrevido só entrou, né? Tá, vamos lá, vamos deixar mais fácil. Aqui é a Isso galera é que... chato de consertar, mano. Isso é chato de consertar. Leva um tempo. Não é só chato de consertar, mas assim, cara, tem conteúdo que não adianta. Não vai. Não vai. Nem lá no meu trampo, eu cheguei, a galera tava fazendo um dos conteúdos que estavam querendo fazer, era podcast. Eu falei, porra, vocês me fodem. Tipo, eles, Pedro, a gente quer crescer nosso canal no YouTube. Eu, legal, que vocês já produzem podcast. Eu, fudeu. Porque podcast tem 30, 40 minutos, 1 hora. Pra manter watch time nisso. Mas eu já tô conseguindo implementar umas coisas legais que estão melhorando. Mas essa daqui é a galera que entrou, a galera que assistiu um pouco e saiu, e essa daqui é a galera que viu o vídeo inteiro. Se a pessoa viu inteira, a chance de você converter ela é muito mais alta. Então, você tem que direcionar essa pessoa para algum lugar. Então, é nesse momento que você direciona ela pro Discord, você direciona ela pro... Esqueci como é que escreve Reddit, sei lá, tá assim, foda-se. Vou deixar só o Reddit, pronto. Não é o RedTube, enfim. Discord, fala pra seguir no Instagram. O Instagram é uma muito rede bom social pra boa. seguir. É uma rede Se você social fizer- boa. Se você Você fideliza no Instagram, é ótimo. Você consegue. O Instagram é uma das redes sociais que você melhor consegue trabalhar o funil inteiro, inclusive. Porque você consegue viralizar, você consegue conversar com a comunidade. Não é ideal igual o Discord, mas você... Tem contato mais direto também. Né? as pessoas respondem seus stories, a galera te posta, te marca. Isso... stories, né? Eu considero que aqui fica aqui no meio. Você consegue mandar o link mais fácil para as pessoas comprarem. Então, você consegue trabalhar melhor as 3 etapas do funil no Instagram. Então, o Instagram é uma rede social interessante se o seu público estiver nela, tá? Me ligando. Conteúdo. Vamos rápido nesse daqui, que é para gerenciamento de comunidade. Vocês conseguem entender o porquê eu fiz esses vários círculos aqui? Sim. O de dentro é o mais importante, daí vai ficando menos importante. Fora mais geral. Tá. Quem que é o Acertar o vermelho? alvo. Não, isso aí é o Tipo, fãzão doido pelo jogo. Né? A galera que respira o jogo, faz speedrun, tem um maluco na minha comunidade, tem um russo, mano. Ele faz todo dia speedrun, o nome dele no Discord é Aviãozinho Tráfico 3, eu quero que Todo mundo errou até agora. né? Tem a ver com o administrador da comunidade ou algo assim? Isso daqui é como uma comunidade se estrutura e como você consegue administrar ela. Porque vai ter um momento que você não vai conseguir. Que você não vai ter o controle completo dela. Vai ter uma hora que não vai ser só o seu Discord parte da sua comunidade. Vai ter uma hora que as pessoas vão criar Discord separados sobre o seu jogo e você não vai ter controle disso. Então, quem é o centro de tudo? Vocês. Quase, hein? Seu jogo. Vocês são o centro de tudo. A comunidade orbita vocês, orbita o jogo de vocês. Então, é como se fosse um sistema solar mesmo. Esse é o Sol e, mano, o resto tá orbitando. Então, é importante a gente entender um pouquinho como as comunidades se formam e como elas começam a se organizar, porque ajuda a gente a pensar na estratégia agora da comunidade. Segundo, eu vou chamar de membros. Aqui, gente, não tem um estudo sobre isso. Eu criei isso daqui para uma palestra no Inova Summit, que a gente estava lá em Brasília
esse final de semana, né, no Inova Summit, que foi onde rolou a final da Game Jam Plus, mas eu vou no Inova Summit desde 2022, que eu vou lá, palestro. Inclusive, a minha primeira palestra no Inova foi Metaverso é uma mentira, e eu fiz essa palestra em 2022. Cara, Corajoso, hein? Corajoso, hein? Pô, essa eu jurava que eu ia ser xingado, mas pior que a galera... tinha acho que mais de 1.000 pessoas nessa palestra, e a galera ficou, não, nossa, verdade. Tipo, eu não falei tá morto, é que eu falei, gente, metaverso já existe. Metaverso é videogame. E aí era muito num negócio de tipo, gente, não caiam em besteira, porque, tipo, é a primeira banda do metaverso. Gente, qual é? O LoL já tá fazendo música de banda que não existe desde 2014. Vocês vão mesmo meter essa pra mim? Olha o KJ. KJ já fez show em estádio, né? Porra. Mas uma das minhas... outra palestra que eu fiz no palco principal do Inova Summit foi sobre comunidade, porque a gente está entrando, a gente cada vez mais se fala sobre comunidade no marketing. E isso daqui é um estudo que eu fiz usando a minha comunidade como benchmark. Segundo ponto, eu vou criar os membros influenciadores. Quem são os membros influenciadores? São as pessoas que, velho, quem aqui, não sei quem tá acostumado com a galera de música, com fandom de música, assim, a galera que é dono da página Jennifer Lopes. Jennifer Lopes Brasil, É. a galera que é dona das páginas de fandom, dos grupos de fandom, aquele membro do Discord que gera conteúdo, gera discussão, conversa com a galera. Esses são os membros influenciadores. Vamos ir para uma escala mais macro. Rockstar, GTA, Gigaton. é o centro de tudo. Gigaton, David Jones, Sunny Play, são membros influenciadores. Eles são parte da comunidade. Você tem pouco controle sobre eles, mas pensar neles é extremamente importante. Porque se você desagrada eles, você tá fudido. Tu tá fudido. Faz uma coisa pra fuder os membros influenciadores. Você tá dando um tiro na sua própria cabeça. Porque esses daqui, tipo assim, eu no meu caso, por exemplo, meus membros influenciadores são todos os ADMs do meu Discord. Cara, é uma galera que tá comigo faz 5 anos, estão comigo desde sempre, me ajudam com as coisas, organizam coisas pra mim, gerenciam o meu Discord, conversam, membros influenciadores. Tem gente que já fez vídeo sobre o meu jogo, já fazia live sobre o meu jogo. Isso daqui é uma etapa muito importante, a gente lembrar que a comunidade não é só a gente que gera, que ela tem outros integrantes e uma organização diferenciada. E Terceiro- não só isso, eu acho importante de adicionar, Manda. o negativo rende mais que o positivo. Se a sua comunidade ficar puta contigo, vai virar polêmica e vai gerar muita view. Eu ganhei dinheiro pra caralho falando mal do GTA Trilogy, por exemplo. E rendeu muito mais se eu falasse bem, por exemplo. Só para atacar isso. Então, tome muito cuidado. Crucifiquem muitos membros influenciadores. Membro influenciador, para ele virar contra você, meu amigo, é fácil. Nossa, eu tive o pior experiência com isso na minha vida foi com o Zine. Porque, cara, eu peguei uma marca manchada, que era a Tectoy, por anos de erros da empresa, e eu tinha o trabalho de reviver a marca e ainda lançar um produto novo, né? E aí... Você fez bem até. Muito bem. Muito Tirou obrigado. onda, mano. Não Não, tô mas... tirando do saco, não, tô falando sério. Eu mesmo fiquei no hype mó tempão, cara. Fiquei no hype. Eu Caraca, também, agora mano. vai Fiquei lançar a animado. parada que não sei o que eu vou comprar. Porra, já vou comprar um Roga Live. Uma coisa que eu pensei era até de publicar o aviãozinho com vocês, tá? Eu cheguei a coisa de Também pensei em publicar meu jogo com vocês, cara. Eu tenho até hoje o meu filho aqui. Ah, isso é uma gracinha, cara. Porra. Mano, Foda. esse bicho é muito bom. Eu vou... Tipo assim, cara, é o meu filho, né? Querendo ou não, posso falar que eu lancei um console. Ele é bom, eu uso. Esse daqui é o Lite, inclusive. Eu uso muito o meu Lite. Porque o Lite, ele é muito versátil pra, tipo... Sei lá, eu fui pra praia recentemente. E eu tava jogando The Outers. Eu streamava do meu Series S pra praia. Meu amigo, lindo, assim. Rodando, que é uma beleza. Eu jogo muito jogo indie nele. Mas, enfim, erros assim, eu sei que muita gente atrelou certas coisas do projeto a mim, porque eu era a pessoa mais reconhecida ali do projeto.
Mas assim, não foi minha decisão preço, não foi minha decisão cancelar a fabricação no Brasil, não foi minha decisão cancelar a publisher, né? Inclusive, a publisher foi cancelada, né? A gente tinha fechado com 2 jogos e foi cancelado. Coitado. Eu ia ser o diretor de publisher. E aí, tipo, gente, eu tenho uma equipe de marketing, mas o publisher aqui, eu preciso de o resto da equipe, né? Aí eles, não vamos mais contratar, não. Aí não vai dar pra publicar. E aí foi uma desgraça, né? A gente tava com 2 jogos fodas e só cancelaram, porque pra eles o dinheiro ia vir do hardware. Eu tinha avisado que não. Mas enfim, por exemplo, falando dos Zinix, sobre membros influenciadores. Eita, que meu Chrome fechou do nada. Eita, que é isso? Calma aí, gente, vou reabrir. Quem disse que Mas- Mac não trava? Mas uma coisa que eu vou te falar, essa questão de vocês iam tirar um dinheiro fútil, é daí que Eu acho que é vocês daí que havia o dinheiro. É aí que a Gente, gente ficou assim, velho. Porra, cara. aí que é estourar mesmo. Puta que pariu. A galera. É que genial. Eu tava É mais que a interessado em galera- vocês como publisher, não como só. Cara, aí, falando de um pouco. Vocês estão vendo a tela, né? Não, estamos vendo a tela. Não, mas falando de. Velho, quando eu tô abrindo o YouTube, ele tá fechando. Hein? Vixe, bug de navegador. Será que se eu abrir no Safari vai? Abre no Safari. É bug de navegador, pode ter certeza. Se eu tenho umas paradas meio Enfim, esquisitas. velho, quando. Assim, vou admitir umas coisas pra vocês. Da minha estratégia. Por exemplo, quando a gente lançou o primeiro vídeo do Zinix, assim, eu acho, agora, quando eu paro para avaliar todo o nosso trabalho do time de marketing, eu só vejo como parte do erro que foi da equipe nossa. Que foi quando a Tectoy contratou a gente, eles falaram, a gente está cansado de trabalhar com público retrô, eu quero só público novo agora. E a gente foi muito no. E a gente falou, eita, vamos atirar então no. Já que a Tectoy quer o público novo, vamos focar muito no público novo. E a gente acabou esquecendo de pensar, tipo, como o público mais velho, que já acompanhava a Tectoy há muito tempo, iria reagir a algumas coisas. Então, enquanto algumas coisas que a gente reagiu muito bem com o público novo, que era o que a Tectoy queria, que eram as métricas que eles queriam ver da gente, a gente esqueceu que isso ia dar meio ruim com o público mais velho. Então, tipo assim, o primeiro vídeo do Zinix que deu muito certo, que era tipo meio um enigma, a galera mais velha ficou, mano, a galera mais velha, porra, não tem tempo pra isso não. Chatão, revela logo, só quero ver. Tipo, quando na verdade a gente tava fazendo pré-hype pro Tectoy Showcase, que ia ser a nossa live no estilo tudo, né? E aí, por exemplo, eu lembro que a gente tava fazendo um negócio e a gente lançou o primeiro teaser, e aí, tipo assim, o Velberan fez esse vídeo aqui, ó. Que esse é o anúncio dos Zinix da Tectoy. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar. Tipo assim, o Velberan foi um dos membros influenciadores da comunidade mais fodas, assim. Ele é um cara muito legal. A gente conheci ele pessoalmente, ele foi lá na Tectoy, né? Ele. Cara, muito gente boa. Boa. Grande Bel. Já tive até página de fãs. Cara, Conheci ele por causa do Zenix. Ele é Ele- muito boa, cara. Ele lançou esse vídeo minutos depois que a gente postou esse vídeo do primeiro teaser, né? E aí, tipo, tem vários segredos nesse vídeo, tanto que a gente fez toda uma caça ao tesouro, foi um monte de coisa. Era realmente meio que pra verificar quanto de comunidade ativa a gente tinha. Nesse primeiro vídeo, na verdade, a gente meteu um Ricky Roll e o Velberan caiu. Mas o Velberan postou esse vídeo minutos depois do que a gente postou. Sabe como? O Velberan já tinha recebido o vídeo. A gente mandou pra ele antes. Ele era um membro influenciador. A gente mandou esse vídeo que o Velberan falou, gente, acabou de sair. Não tinha saído. A gente mandou pra ele primeiro. E aí um monte de gente veio xingar a gente. Tipo, nossa, vocês irritaram uma pessoa que estava muito... Vocês trollaram uma pessoa que estava muito apoiando o projeto, que é muito fã de vocês. Gente, o Velberan deu risada com a gente tava conversando com ele do Zap, tá ligado? Estratégia. Até nesse do meme, foi estratégia. E até nesse do meme, deu muito certo. O vídeo viralizou. Teve gente falando, achando engraçado e teve gente que ficou puta. Mas, por exemplo, o nome quando as primeiras matérias, os primeiros vídeos falando do Zinix, da galera falando, nossa, a Tectoy registrou o nome Zinix.
Tectoy patenteou o nome Zinix. Vazou, a Tectoy registrou. Não vazou, foi eu que tinha soltado. Eu vazei a informação. Olha, uma coisa Primeiro, que eu acho foda é aquele canalzinho fidelizado. Aquele moleque lá que tinha uma voz meio de ar que acompanhava vocês. Eu achei aquele muito foda. Portal Zinix. Não, Portal Zinix, velho, quando ele começou a fazer as coisas, o Rafael, eu chamei ele com Latam, eu tinha separado já um Zinix pra dar pra ele. Enfim, cortaram isso até isso. Mas assim, quando ele foi na Gamescom, recebi ele, dei um monte de brinde, deixei ele furar fila. É nisso que eu tô falando pra vocês pensarem em membros influenciadores, sabe? Em quão importante eles são pra comunidade de vocês. É fácil irritar, mas também é fácil agradar essa galera. Deixa eu voltar pro Chrome aqui. Então, assim, eu acho que é um dos pontos mais importantes. E membro influenciador não é só a pessoa que é influenciador digital, tá? Tô falando da pessoa que tá ali ativa na comunidade, gerando debate, gerando discussão, jogando, chamando a galera para jogar. Se você fez um jogo multiplayer, por exemplo, e a galera tá assim, e às vezes não tem muita sala para jogar, a pessoa que tá ali queria, tipo assim, eu vi recentemente um vídeo de um youtuber gringo que é jogando jogos online mortos. E aí ele, cara, eu achei isso incrível, eu achei muito foda. É um jogo que é tipo Dino alguma coisa, é um jogo de tiro de dinossauro. Dino de Day? Não lembro o nome, velho. Só sei É de que. é de Segunda Guerra? Dinossauro de Segunda Guerra? Cara, realmente não lembro. Mas o que eu achei muito foda foi um cara do Discord do jogo criou o Dino Saturday. Não, Dino Night. Era o Dino Night. Que todo sábado à noite eles faziam tipo uma mega corujão jogando aquele jogo. Durante a semana toda ninguém jogava o jogo. O jogo ficava com 0 pessoas na Steam. Mas todo sábado uma galera específica se reunia para jogar. E isso organizado pelo Discord. Um Discord. A galera do Discord de fãs fazia isso. O que é isso? É um membro influenciador. Então não tô falando só de influenciador como influenciador digital, né? O padrão. Tô falando, vocês entenderam, influenciar a comunidade. Pra gente ir rápido, que eu acho que eu já não sei se eu estourei o tempo, se eu vou tomar uma bronca depois, mas enfim. Aqui, eu gosto de falar, eu gosto de dar aula. Segundo ponto, membros ativos. Pedro, não é a mesma coisa que os membros influenciadores? Não. Os membros ativos gostam, participam das discussões, assistem os vídeos, comentam, fazem as coisas. Eles não organizam, eles não influenciam. Eles estão ativos na comunidade. É diferente. E normalmente, eles sempre seguem esse daqui e você também. Eles estão nos 2 patamares. É tipo assim, quem não tá louco pro GTA 6, mas vê vídeo do David Jones reclamando que a Rockstar fez uma coisa ou outra. Normal, sabe? Tipo, esse daqui, ele é um número bem grande. Só não é maior do que esse daqui, que aí eu chamo de membros passivos. E qual é a diferença? Eles conhecem o seu jogo. Ele talvez vá jogar seu jogo. Ele só não te segue no Instagram, não comenta tanto. E, tipo assim, vê vídeos, mas ele tá ali pra ver vídeo e jogar. É ver conteúdo e jogar. E aí é mais ou menos assim, ó. Você afeta esse, você afeta esse, você afeta esse. Mas esse afeta esse afeta esse, e esse só afeta esse. Porque se sua comunidade tá puta, por exemplo, se os membros ativos estão falando que o seu jogo é um lixo, e estão dando review negativa no seu jogo porque você lançou uma atualização que rouba os dados deles, como, por exemplo, o Borderlands 2 fez recentemente, aí os membros ativos que escrevem review vão lá e escrevem review negativa, a galera que, eu lembro de Borderlands, eu vi aquele trailer uma vez, entra na página da Steam, vê a review negativa e fala, não vou comprar não. Dá pra entender? É meio que uma cascata. Um afeta um que afeta o outro. Dá pra falar que esse afeta esse de volta, que afeta esse de volta, que afeta esse de volta, tipo, os membros influenciadores, se eles estão falando que seu jogo deveria ter alguma coisa, você pode fazer. É uma coisa que meio que se retroalimenta, mas, no geral, acho que vocês compreenderam uma estrutura de comunidade, né? É sempre importante estar ouvindo a comunidade. Acho que vocês, como centro das comunidades que vocês querem criar, é sempre importante estar observando tudo e tentar ir pelo caminho correto da comunidade. Mas, no geral, uma estrutura de comunidade é essa. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário antes da gente ir para o exercício final? Uma coisa muito importante é você se humanizar ali e você tem que entender muito bem o que o nego está achando das coisas. Porque se você
principalmente você pisar um pouco em falso, é muito fácil os membros influenciadores simplesmente destruírem essa estrutura. Eu já me fudi muito no Discord do meu canal devido a isso. Tive que recomeçar, zoar minha estrutura totalmente. Tipo, linchamento, já sofri linchamento virtual em Discord. Então, de nego sem massa, de Discord do meu canal, eu tive que tipo, me reestruturar totalmente minha imagem pública e a minha comunicação com os membros influenciadores para salvar a minha marca. Então, você tem que ter muito cuidado com a forma como você se comunica, com a forma como você... E principalmente cuidado com mudanças bruscas de nicho. Tipo, o segundo jogo da sua franquia mudar para um outro nicho. O nego pode ficar extremamente puto contigo. Então, tente focar em consistência. E se você for mudar muito a sua marca, com extremo cuidado. E uma ótima colocação, até vou acrescentar aqui, que inclusive estejam cientes que construção de comunidade é importante vocês construírem uma comunidade que encaixe em quem vocês são. Não pensem só em números, não Sim. pensem só em aumentar e aumentar e aumentar, porque esse tiro pode ser pela culatra. Eu falo porque eu cometi isso. Assim, alguns que eu chamo de educar a comunidade. Que às vezes é bom pessoas saírem da sua comunidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa LGBT. Eu, né, moro com meu namorado. E esse sou eu. Não é o meu conteúdo, não é o que eu fico falando a todo momento nas redes sociais, mas é esse quem eu sou. A minha vivência é essa. Essas são minhas experiências de vida. Então, obviamente, os jogos, as obras que eu vou fazer daqui para frente vão ser feitas porque nós somos humanos, a gente faz as coisas sobre a nossa ótica. As coisas que eu criar sempre vão ser sobre a ótica de uma pessoa LGBT. E aí, por exemplo, recentemente, eu tinha ficado muito tempo meio out de criação de conteúdo, né? Por causa dos Zinix. Eu foquei 100% nos Zinix. Tipo, a minha vida. Eu me mudei pro lado da Tectoy. Eu parei de postar vídeo, parei de fazer live. Eu foquei 100% naquilo. Aí esse arrependimento matasse. Mas, enfim. Eu postei um vídeo, tipo, fazendo o Doom rodar no pod. E eu menciono que no vídeo, meio que só, tipo, literalmente foi um segundo. Eu mencionei no vídeo, tipo, gente, os pods não são meus, não gosto de fumar isso. Quem fuma é meu namorado. Pum. 2.000 comentários homofóbicos. É foda. Eu tô construindo essa comunidade? De onde essa veio? Vocês acham que. Qual que foi meu segundo ponto? Foi nunca mais falar nisso e esconder? Ou foi literalmente postar um vídeo zoando com os homofóbicos e falando, não gosta? Foda-se. Foi isso que eu Zoar com os fiz. homofóbicos não gosta, foda-se. Que não gosta. Aí Resultado. você tem que ir guiando sua comunidade. Né? Exato. Lembra, você é o centro de tudo, você influencia tudo. Então, assim, Pedro, perdi 3 membros influenciadores. Não era o que você precisava. Isso é importante ter essa visão. Mas, cara, perdi 5.000 seguidores no Instagram. Quando eu postei, foda-se, sai, gente. Ganhei 7. Normal. Normal. Então, assim, às vezes você vai perder 5 e vai ganhar 1.000. Ou vai perder 5 e vai só ter perdido 5. Mas antes de perder 5 do que virar refém disso daqui, tá? Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. Lembre-se sempre de, tipo, você é o centro, o seu jogo, né? É a influência de tudo. Não tô falando para se botar no pedestal, mas tô falando para ter a visão estratégica e a visão humana de que as coisas têm que ir pro seu caminho, você tem que escolher um caminho que você quer que as coisas vão, e se as pessoas tentarem desviar o caminho, você... Sabe? É um caminho tortuoso, não é uma linha reta. Assim, Respeitar quem respeita e respeitar a si mesmo. Faça com outro aquilo que faça contigo mesmo. Só isso. Basta só uma lei só. tô fazendo meu jogo aqui, tá bugado. A galera falou, tipo, pô, gente, obrigado por ter avisado que tá bugado, vou consertar isso. Sabe? Você recebeu um feedback que você ouviu. Isso é legal. Isso faz parte de alimentar a comunidade, de organizar a comunidade de um jeito saudável. Agora, é diferente de tipo, você vou usar meu exemplo, você tá fazendo um jogo que tem um personagem LGBT, a galera fala, tira isso, é lacração. Mano, toma no cu. Não é lacração. Eu sou assim, eu nasci assim, eu quero fazer esse personagem do meu jeito, porque sim, cara, eu tenho um personagem LGBT que tá escrito, né? Eu gosto de escrever várias histórias. E eu tenho um personagem desse que tá escrito, que eu escrevi ele com 15 anos, num dos piores momentos da minha vida, que eu comecei a montar esse personagem, que foi a época ali que eu tava me descobrindo, e tava tipo,
que esse personagem é uma coisa tão específica minha, tipo, daquele meu momento de vida, que é um personagem que eu quero transformar num jogo no futuro, tá? Possivelmente. Tenho só concept arts e desenhos que eu fiz desse personagem. E, inclusive, eu já fui até fantasiado numa fantasia uma vez dele, sendo que é um personagem que só eu conheço, porque só eu sei. Mas é um personagem tão meu, assim, que cara, se alguém falar que ele é lacração, eu, tipo, estou tentando forçar a pauta LGBT na cabeça das pessoas, a pessoa toma no cu. Não, mas é um personagem que representa um momento da minha vida de uma forma fantasiosa, sabe? O momento da minha vida que eu sofri de depressão. O primeiro momento da minha vida que eu sofri de depressão, né? Eu sofri de depressão dois momentos da minha vida. Esse personagem representa isso. E a sexualidade dele tá intrínseca dentro do personagem. Se eu não puder lançar esse personagem e a minha comunidade, por algum acaso. Na verdade, eu acabei de lembrar que eu já fiz vídeo desse personagem, porque eu já criei ele, já montei o protótipo do jogo. Mas enfim, se a minha comunidade não aceita, eu criei ela errado, sabe? É, eu vejo muito, por exemplo, o caso do Kojima. Kojima, ele não gerencia um servidor no Discord, mas ele tem a comunidade dos fãs dele. Cara, as primeiras pessoas que hyparam Death Stranding foram as pessoas do Metal Gear. E aí o Death Stranding sai numa pegada que não é stealth, é um jogo, tipo, eu acho genial e chato ao mesmo tempo, Death Stranding, que é um jogo sobre locomoção, o que é uma coisa muito foda, ao mesmo tempo que é uma coisa muito. Mano, só poderia sair da cabeça do Kojima. E aí do nada você tem um feto detectando espírito. Velho, o Kojima tá foda-se se vai ter gente que vai reclamar ou não, tá ligado? O Kojima literalmente falou que teve parte do Death Stranding que a galera tava gostando tanto que ele deixou mais chato. Porque não é pra ser tão bom assim. A arte é pra incomodar um pouco também, sabe? É tipo assim, é foda porque é um trabalho humano que a gente tem que fazer, que é muito complexo e é tipo, cada caso é um caso, sempre tem que estar avaliando e sempre tem que estar, sabe, acompanhando, mas. Oi, garoto. Sim, vamos finalizar isso daqui. Agora vamos pro final, pro último exercício, que é a jornada do consumidor. Pedro, é aquele negócio, é gosto, tá ligado? Ninguém tem É que gosto. ficar criticando o gosto dos outros. Pô, pessoal, coisa pessoal, né? Exato. Gosto, cara, gosto. A internet, vocês vão perceber que a Respeitar o internet, gosto dos outros. a internet é um lugar muito louco. Assim, e é isso. E só para finalizar, nem sempre consideram pessoas que estão falando mal necessariamente membros da comunidade. Às vezes as pessoas só estão falando mal mesmo. Internet tem dessas, então, assim, você tem que saber ir avaliando. Não existe métrica, sabe? Isso é o foda, É porque difícil relações. você conseguir filtrar quando é um, quando é outro. Ah, Normalmente, tem que saber levar tudo na brincadeira, tá ligado? Leva tudo na zoação que tá tudo certo. tem galera que faz vídeo só para falar mal. Você consegue detectar, Uhum. tipo, você vê o quadro do canal do cara, ele fala, Vou falar. odiei tal série, odiei tal jogo, odiei tal coisa, meio que é devido à forma como ele foi construído a comunidade dele. Esse é o explicar que você pode evitar para o seu jogo, para sua obra, entendeu? Ele não é parte Nem, cara, o GTA, sabe por que o GTA fez tanto sucesso, cara? O GTA, eles começaram a falar mal do GTA em todos os governos, falaram para todos os governos, porque isso e proibiram o GTA no Brasil, sabe? O GTA 1, o GTA, o Grand Theft Auto, o Grand Theft Auto que eu jogava rindo pra caramba, essa porcaria proibida, tava pirata, sei lá o quê. Meu irmão, essa parada era proibida, cara, aqui no Brasil. E eu jogava essa parada porque justamente porque eu queria saber por que esse jogo é proibido. E eu achei o jogo o máximo, tá ligado? Olha aí o GTA, como é que ele é, cara. Todo mundo falava mal do GTA, a GTA não pode isso, não sei o quê. Quanto mais fala mal, mais gente descobre, o que é bom, tá ligado? e quando não é o Tem que tomar muito público-alvo falando mal. cuidado. É, Tem que tomar Às muito cuidado vezes, com isso. É. Tem que tomar cuidado. tem que Tipo saber assim, fazer a parada direito, né? não gera marketing negativo. Marketing negativo você tem que tomar muito cuidado. Assim, tem que É tomar fogo. muito cuidado. Né, que nem eu falei, o primeiro teaser do Zinix foi meio marketing negativo, mas deu muito certo. Mas assim, cara, tem que tomar muito cuidado porque eu não gosto de apostar em marketing negativo, tá? Eu não sou tanto dessa de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Também não faço isso não, cara, mas eu também. Foca em tentar construir uma comunidade legal. Porque, mano, construindo isso, e vamos lá, gente, o jogo de vocês não precisa vender 1 milhão de cópias. A comunidade de vocês não precisa ter 10 milhões de pessoas, sabe? Tipo, se tá gerando uma renda o suficiente para você continuar vivendo de um jogo, tá valendo, sabe? É isso, tá valendo. Então, não precisa, crescer, viralizar. Tipo assim, eu acho que, claro, cada caso é um caso. Por exemplo, marketing sobre
violência excessiva, obviamente você vai atrair a atenção de quem gosta desse tipo de coisa. Mas, tipo assim, marketing negativo pelo seu jogo tá bugado, aí vai acontecer que nem Mind's Eye agora, que é de um dos criadores de GTA, que o jogo tá falindo. Marketing negativo, tipo, Concorde. Todo mundo falou de Concorde. Cara, pior que eu joguei e eu gostei do Concorde. Assim, eu odiei os personagens, achei a coisa mais genérica do mundo, e pra mim, que sou viado, achei muita lacração. Porque, porra, velho, parece que o jogo tinha uma tabela de cada minoria específica e todas as minorias tinha que dar check. Check. Tipo, desculpa, gente, eu não acho que senhoras idosas asiáticas vão jogar um hero shooter, sabe? Então, tipo, pra quê? Faz mais personagem que se relaciona com o público, tá ligado? Eu concordo, só achei o caso meio burro mesmo, porque realmente todos os personagens ali eram completamente desinteressantes e parecia que era só um cheque mesmo, não era nem diversidade de uma forma boa, era só diversidade pra tentar ganhar dinheiro Forçado. mesmo. Exato. Exato. Mal Mas, pensado. e Concorde, todo mundo falou de Concorde. Concorde morreu. Então, assim, Tem uma lembrança muito específica. O Gigatão fez um vídeo falando do Concorde e recomendou a segundo lugar do Concorde. Eu tenho essa memória muito forte. isso foi legal. Isso é legal, hein, cara. Mas vamos lá. Vamos então agora finalizar o caminho do cliente. Até para facilitar para vocês, eu até deixei nas cores. Vamos criar. Vamos agora só, com tudo que a gente falou aqui, vamos finalizar o último exercício. Então, aqui, o que pode ser aqui? O que é aqui? Primeiro passo da jornada do consumidor. Eu usar o. Ah, Redes primeiro você sociais. tem que ter o produto, né? Não sei se isso vai. Se já tá considerando que Não. já tem o produto. Você já tem o produto, você está começando o marketing do seu jogo. Focar o topo do funil. Tá, aqui é o topo do funil, mas o que pode ser esse topo de funil? Vamos pensar em mas- casos reais. Página da Steam? Ou Depende página do inicial? Não, público-alvo que você está tentando achar. Então, se você estiver buscando pessoas mais velhas, que nem você tinha comentado, talvez ir para um Facebook, se tiver mais novas para um TikTok. Então, Redes sociais. boa, vamos fazer Redes assim. sociais, eventos. Eu vou, tipo assim, ó, Summer Game Fest, Game Trailers, que é aquele canal no YouTube que posta vários trailers de YouTube, de games diferentes. Topo do mercado de divulgação, né? IGN, vamos lá, Gamescom. A gente tá falando aqui do... Em casos de jogos indie de uma escala menor, será que o jogo já não tem que ter um impacto e uma comunidade pequena para conseguir acessar esses espaços que você está comentando agora? Não. Assim, Gamescom Latam, ela é um pouco mais de boa de você conseguir ter acesso do que uma BGS, que BGS é pague. Não é tão caro, tipo, eu acho que com 4 mil e pouco você consegue ter um espaço na BGS. Quando ele tá falando de verbas de marketing gigantescas, até que, ok. Mas na Gamescom Latam você consegue, eles abrem uma disputa, então eles abrem para vários jogos se candidatarem a estarem lá, e se eles selecionarem esse jogo, você vai. Tem o Panorama Brasil, tem o stand da Abra Games. Então, assim, tem formas de que você consegue, tá? E é sempre bom estar olhando para esses eventos para fazendo se aplicar ali e tentar esses espaços. Assim, canais do YouTube, tipo Game Trailers, o trailer do seu vídeo, do seu jogo é muito importante. Eu quis colocar no segundo quadradinho, porque todos esses daqui são topo de funil. Mas vocês concordam que é uma estratégia diferente esse topo de funil das redes sociais? Com certeza. E aí aqui a gente pode colocar redes sociais. Aqui a gente pode pensar em vídeos curtos, tweets, post no Facebook. Cara, tô fazendo um jogo estilo Mega Drive. Vai nos grupos de retro game e posta. Vai na Retrocon, que é um evento que tem aqui em São Paulo, de jogos retrô. Canal 3 também, é outra feira que eu gosto bastante. Canal 3 é muito bom porque o meu jogo é feito por tempo. Vou mostrar lá. Então, porra. Deixa eu só ver se a Débora upou. Aí. Ô, mano, quer Enfim, biscoito? vamos lá. Post no Face, vendas, tipo assim, segmentação que a gente conseguiu pensar por causa da nossa persona. Mas enfim, tweets, redes sociais, vídeos, site, blog, essas coisas. Tudo aquilo. Pessoa conhecer o nosso jogo. Eu não vou falar aqui especificamente disso, porque, né, enfim, complicado. É um tópico muito demorado, mas também post pago. Gestor de tráfego pago.
essas coisas que você tá falando, Pedro, é um cu, mas você pode usar tanto ele aqui quanto em outras etapas. Mas, enfim, esse é um outro tópico. Aqui tô só falando sobre conteúdo orgânico. Mas é interessante. Talvez, quem sabe, um próximo aulão sobre isso. Ó, esse aí Aqui. de tráfego pago, adoraria ser Seria bom mesmo. porra, a parte que eu preciso mais saber. É chato pra caralho isso. Eu treino meu MBA basicamente para tentar aprender a mexer com isso, mano. Porque, porra, é chato. Porra, é E eu chato. não queria só um curso de um coach aleatório. Eu queria. E aí eu aprendi com uma galera muito foda, assim, os professores da onde eu fiz o meu MBA. Tipo, galera que dá diretor de marketing de Itaú, da 99, da Iowa. Mas vamos lá, pra eu levar vocês até meia-noite, senão o Yugi vai brigar comigo. Instagram, Discord, wishlist. E aqui, ó, outra coisa importante, sempre deixar, ó, vão sempre pensando na estratégia de tipo, daqui pra cá, vou jogar um número bem alto, tá? Normalmente não é esse número, mas é só pra vocês terem uma ideia de, você vai levar 20% daqui pra cá. Daqui pra cá, você vai levar mais 20%. Aí, deixa eu ver, Discord, wishlist, Instagram, fórum, grupo no Zap, dá pra fazer também. É um e-mail marketing. Cara, isso daqui foi um bagulho que foi engraçado, porque eu nunca pensei na minha vida que eu ia tomar bronca por fazer uma coisa de velho numa empresa velha que nem era a Tectoy. Porque eu preparei uma campanha, gastei muito tempo com uma campanha de e-mail marketing para os Enix, né? Tanto que a gente fez a lista especial, cadastro aqui, a gente levou muito CTA para as pessoas se inscreverem para a lista VIP dos Enix. Tipo assim, se cadastra e você vai poder comprar antes de todo mundo, vai receber desconto antes de todo mundo. Eu bati muito nisso. A galera, você tá gastando muito tempo. Essa geração novinha tá tudo na rede social. Gente, e-mail marketing é importante, velho. As primeiras, sei lá, as primeiras 100 vendas dos Enix foi tudo e-mail marketing. Tipo assim, no primeiro dia, a galera que comprou tudo, as primeiras pessoas, tudo, eu via pelo track, né? A gente usava várias ferramentas para traquear. Não acho que essas ferramentas de track são importantes para vocês, mas tipo assim, lá no site tudo tava. Veio do e-mail, 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 Google, e-mail, 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 YouTube. Isso porque quando começou a vender tava ao vivo no Flow Games, né? Então, tipo assim, tudo isso daqui pode ser meio. O público mais fidelizado, o cara é tão fidelizado no bagulho que vê até a porra do meio do negócio. Exato, o cara até se cadastra ali. Show! Então, aqui ó, tá nosso meio. Aqui a gente tá, aqui não tem muita coisa. Comprou. Aqui, vamos lá, gente, era pra tá fresco. Pergunta? Aí é Quem a viu, galera né? que vai trazendo de fora, que vai chamando o pessoal pra fora, né? Não. Review. Então, aí começa review, daí depois vai ter os influencers mais à frente, vai ter tipo o caminho todo de volta, né? Aqui a gente vai ter Feedback total. comunidade. Comunidade, feedback, Gerando discussão, gerando competição, jogando jogo, fazendo coisas. E aqui a gente vai ter conteúdo. E aqui a gente vai ter pessoas falando do jogo, postando, fazendo vídeo, fazendo post, fazendo um monte de coisa. E aí, volta tudo, sabe? Vira um ciclo. Vira um ciclo. Que é o ciclo da água com chuva, com rios e etc. Aí, tipo assim, aqui, beleza. Vamos falar de uma IP que vocês criaram que já tá rodando. E aí vocês fecharam com uma publisher e a publisher colocou seu jogo no Summer Game Fest. Aí as pessoas, porra, Atomic Heart 2 anunciada no Summer Game Fest, muito foda. Aí elas vão ver o trailer, aí elas vão ver o que você postou no site. É importante colocar aqui também, né, o site. O site também é um canal de e-mail, assim. Dá pra considerar ele... Site. Eu tenho que criar site. Eu daria pra considerar site aqui também, mas depende da estratégia, tá? Eu acho que para games, se a pessoa procura o seu site, porque ninguém vai procurar jogo de tiro sobre aviãozinho de tráfego para chegar no jogo do Jovem. Ninguém pesquisa isso. Ninguém pesquisa isso no Google. É diferente de, por exemplo, meu cachorro tá... Procure aviãozinho do Tigrinho. Pode acontecer. Mas, enfim, marketing não é uma ciência exata, sabe? É só várias pessoas trocando
trocando ideia e conversando sobre técnicas diferentes. E aí as melhores técnicas, elas vão se adaptando, sabe? Tipo, cara, teve uma discussão que eu tive uma vez, quando eu fazia muito parte da comunidade de Xbox, que eu ainda estava no canal, era um dos influenciadores da Xbox, e quem conhece minha carreira de um longo tempo sabe que eu tretei com essa galera uma vez. Até com a própria Microsoft, eu cheguei a tretar com eles, depois a gente fez as pazes e tal, mas, enfim, eu era um jovem meio revoltado. Mas isso já faz uns 5 anos. E teve uma vez que eu tava, tipo... Eu era sempre a pessoa dos influencers da Xbox que ia lá e reclamava com a Xbox. E, tipo, mano, vocês estão fazendo errado. Tipo, eu, como membro influenciador, ficava puto e falava... E como eu tinha acesso direto a algumas pessoas que trabalhavam lá, falava, mano, isso, aquilo, isso e aquilo. E aí, tipo, teve uma vez num grupo desses influencers, falei, porra, velho, os caras estão fazendo isso e não estão nem respondendo comentário no post. Eles querem pedir pra comunidade ficar puta, pedindo pra comunidade largar o... Aí teve um cara que comentou, tipo, ai, Pedro, cala a boca, o que você sabe de marketing? Aí eu falei, bem, me formei, eu fui o melhor aluno dessa matéria na minha faculdade, e que eu realmente fui, minha professora de marketing, né? Minhas notas e minha professora de marketing valeu isso, que eu fui o melhor aluno de marketing. E comecei a ter aula de marketing com ela, eu tinha 0 seguidores, terminei, eu já tava com 100 mil. A minha professora falou, caralho, velho, grande win, adoro ela, foi minha primeira professora de marketing. E aí o cara falou, ai, Pedro, cala a boca, o que você sabe de marketing? A marca não tem que ficar se diminuindo para ir lá falando com o público. A marca tem que construir a campanha dela e fazer. Aí eu falei, o que você sabe de marketing se você está falando uma atrocidade dessas? Aí o cara respondeu, bem, eu me formei em 1980 em marketing, bem antes de você nascer. Aí eu falei, você tem que estar se atualizando um pouco, porque marketing uma das pessoas que mais falou mal de mim. Tem os caras que são ranzinhos, mano. Puta que pariu. Tem uns caras que são babaca na fora. Não, assim... Respeito nenhum. Não, eu era chato também, gente. Eu era chato. Eu admito que eu era chato naquela época. Mas assim, marketing não é uma coisa que eu ensinei aqui agora vai valer pro resto da vida. Não é uma coisa que Tem a ver com o público. Tem a ver com o público. É uma grande... Tem a ver também com tecnologia atual, que é possível fazer hoje. Exatamente. Tem a ver com vários fatores. Cara, eu acho... Mas é mais público, mano. Eu acho... Tá bem, com certeza. Pelo que eu venho lendo, pelo que eu venho acompanhando de pessoas, assim, do marketing, das coisas que estão acontecendo, velho, IA vai mudar pra caralho. Eu acho que IA vai mudar, mas eu acho que vai mudar de um jeito que ninguém tá esperando. Eu tô esperando, eu tô cheio de ideia pra essa porcaria, só não tem com que produzir. Falta grana? Não, quando eu falo que eu tô achando que ninguém tá... Eu acho que ninguém tá pensando que eu não acho que o futuro do marketing tá em IA. Não acho. Eu acho que IA vai... abranger uma opção de coisa. Não, eu acho que IA vai fazer o marketing ter que se tornar mais humano ainda. Porque vai ter marketing a roda em IA. Aquele papo que você tava tendo de bagulho premium. Marketing eu ia falar a mesma coisa. Tipo, hoje eu tava trocando ideia com a minha noiva e daí a gente tava vendo uma postagem do Instagram do Anime Friends, tá ligado? Que vai rolar daqui a pouquinho. E daí, tipo assim, a postagem era toda chamando o pessoal, só que era toda IA e, tipo, vários personagens que provavelmente era o mascote deles formado em IA. E daí a gente tava, tipo, conversando que, cara, um dos grandes chamarizes de lá é falar da parte do Artist Alley, tá ligado? E eles poderiam estar usando os próprios artistas para fazer esse marketing. Porque pra gente, pelo menos, não sei se isso é geral pra todo mundo, mas pra gente que tá acompanhando mais esses conteúdos, tá mais próxima de tecnologia e tudo mais, já tá um gosto ruim quando tem alguma campanha de marketing com IA, tá ligado? Tipo, já tá um gosto de, tá, isso daí não é tão interessante assim, ou tipo, algo assim, pelo menos pra mim isso é forte. Então, quando é o que você falou, quando a gente tem alguém pra a gente conseguir se conectar, tá ficando cada vez mais escasso. E não porque tem poucos influenciadores, e sim porque a produção de conteúdo do IA é tão massiva que ela tá tomando todo o espaço. Sim, mas também não tem a qualidade também garantida também, né, cara? Não é feito o ser humano fazer uma parada de início, meio e fim, tá ligado? Uma produção do ser humano é muito superior, cara. Então, é isso tá faltando, o que eu acho que vai acontecer é que a IA vai eu já tenho ideia já para integrar a IA a engines e coisas desse tipo, tá ligado? Então, mas o que eu ia falar, cara, é que, tipo assim,
até mesmo um conteúdo feito por humano que é, entre muitas aspas, inferior, por ele ser humano e tá com erros de um humano, isso tem um valor de ouro, tá ligado? E isso tem um caso que eu vi recentemente, foi uma das coisas mais graves que eu já vi de utilização de AI em marketing. Eu estava mexendo no Facebook, no Instagram, não lembro agora, eu vi um curso de desenho que é tipo, aprenda a desenhar. Visualmente, eu ver que era um curso real de desenho. Mas as artes utilizadas para anunciar o curso era IA. Aí eu vi os comentários, porque eu vi aquele negócio de carinha irritada, que era 2.000 likes irritados, todo mundo falando, não acredito que essa porra curso de desenho com anúncio IA. Então, em certos nichos específicos, esse negócio de desenho real, coisa real, humanização, poderia ser totalmente contrário. Nesse caso, eu tenho certeza que tipo, teria ou curtida ou teria pessoal, eu creio que em posts futuros iriam citar, vão citar esse, vi um outro anúncio lá de desenho que o imbecil colocou de desenho IA. E vai Isso aí fidelizar é por causa fogo, não, disso. cara. Isso é coisa de babaca. Isso Desculpa o vai palavrão. fidelizar, entendeu? O nego vai fidelizar com outro que fizer o curso de desenho colocando bagulho que não seja em arte. A humanização, o bagulho premium vai chamar mais atenção no futuro. E eu concordo totalmente com isso. Então, realmente Eu vai acho ser uma assim, é que eu não quero falar que a ideia é muito experimental, ainda não soltei, tá? Mas vou ser meio indireto sobre o que você pode fazer com IA que não está sendo feito, que pode ser feito. Caixas, por exemplo, você pode programar ela uma coisa para parecer um negócio. E aí, em vez de ficar, sabe, a placa de vídeo tentando reescrever, aumentar a imagem, refazer a parada, fazer objetos e coisas, como grama, efeitos de chuva e coisas, de fog e outras coisas com IA. Isso aí, esse tipo de coisa seria interessante ser usado no jogo. Em jogos, em várias paradas, tá ligado? Mas reescrever, fazer o gráfico ficar reescrito, tá ligado? Você pode ter vários personagens feitos com cada objeto que mexe com box. Mas cada parada tá programado um rosto de um tal, rosto não sei o que, e ela aparecer a parada diferente, tá ligado? Em vez de ficar, sabe, tentando reaparecer, como é que eu vou dizer? Refazer o quadro da parada, que é muito mais difícil pra ela, ela fazia a parada, tá ligado? Só que, pô, isso aí, meu amigo, vai demorar ainda um bom tempo pra isso acontecer. Um bom tempo. Um bom tempo pra isso acontecer. Assim, do ponto de vista de IA generativa, eu vou até. Esse daqui foi um dos casos de estudo que a gente fez na. Esse daqui é o meu chat GPT, minha livraria de chat GPT. Agora a gente já está no momento só conversação do aulão, tá? Já terminei o aulão. Mas assim, esse daqui foi um dos casos de estudo que a minha professora. Uma das coisas que eu mais gosto do ramo de marketing é branding. Então, criação de marca. Então, tipo assim, a marca Zinix, todo o brand book dela, quem fez foi eu e o meu ex-diretor de arte lá na TikTok foi o Carreira. Do meu TCC, também do aplicativo que eu tive que criar para o meu TCC, eu que desenhei, fiz todo o design da marca. Então, eu gosto muito de brand, de design. Eu tenho alguns livros sobre brand e eu decidi, vou tentar. A minha professora passou, quero que vocês criem uma empresa 100% usando IA e façam todos os estudos de mercado e marketing usando IA. Esse vai ser o trabalho. Vocês têm que fazer, tipo, um trabalho que uma equipe de marketing normalmente demoraria 6 meses para fazer, eu quero que vocês façam para a próxima aula. A nossa aula era segunda, a próxima aula era na quarta. Vamos. Então, tipo assim, vocês vão ter que fazer tudo por IA. Foi um experimento que a sala fez em conjunto, né? Pra gente entender. Cara, essa daqui foi a brand que a gente criou. Era tipo de uma loja de brigadeiro, uma brigadeiria. E tudo aqui foi feito gerando IA. Só que eu gerei essa marca fazendo o passo a passo correto de uma criação de marca. Normal, padrão. E aí vocês vão ver que tem hora que ela começa a errar, e aí eu tenho que voltar. E aí eu, tipo, percebi que ela não consegue gerar os gráficos e a logo ao mesmo tempo. Então eu vou começar a fazer as coisas separado. Então eu comecei a fazer as coisas separado, depois eu juntei, e aí, puta, deu o resultado que eu queria. Aí eu já fiquei, caralho, velho. Ela é meio esquizofrênica. A IA é esquizofrênica, cara. Não, mas então, esse daqui foi um caso de estudo que a gente tentou fazer. Eu vou dar o spoiler que a gente foi o que teve o melhor resultado de branding de uma marca, de uma empresa, né, gerada por IA. E aí, tipo, esse caso de estudo que a gente fez aqui, né, que aí a gente
montou o material todo e esse daqui eu achei do caralho que ele gerou isso daqui, porque ficou muito certinho, sabe? Mas demorou para eu conseguir pegar os prompts para conseguir fazer isso e para continuar mantendo, né? Tanto que, se vocês repararem, a logo ela não fica 100% do tempo igual, ela vai mudando um pouquinho em pouquinho. Tipo, aqui ó, tá mais para cima, aqui tá mais reto. Mas assim, é detalhe, gente, pra ser sincero. Daqui a 6 meses não vai mais acontecer. Né? Fato. Assim, ó, como tudo certo, né? Mas Mas assim, para finalizar, né? Eu acredito que vai fazer a gente procurar cada vez mais conteúdo humano, conexão humana. Porque assim, já falam já tem estudos que falam que hoje em dia a gente está se sentindo muito sozinho, que nunca se sentiu tanto sozinho, nunca se teve tanta depressão, tanta ansiedade. Horrível. E isso interfere no marketing, porque isso é comportamento humano. Marketing é comportamento humano, né? Apesar de a palavra, né, marketing é meio que tipo de criar mercado. Mercado são pessoas comprando e vendendo, e então é comportamento humano. Então, a gente já vê de um tempo para cá, né, até o Kotler fala isso no Market.0, que é um livro já relativamente antigo, ele já tá para fazer o 6.0, se pá. Provavelmente, né, agora com marketing, esse velho deve estar louco para escrever o 6.0, mas o 5.0 ele fala sobre segmentação, sobre uso de dados para marketing, né? Que é inclusive meu MBA, né, minha pós. Mas no Marketing 4.0, o Kotler fala sobre marcas com propósito social, humanização da marca, colaboração entre a marca e o mundo, como isso gera... Isso não é só... Tá, gente, isso daqui não é bondade, tá? Isso daqui não é... precisamos fazer um marketing responsável pelo mundo. Não, isso daqui é para ganhar dinheiro. As pessoas viram que isso estava dando mais dinheiro, tá? Tem estudos sobre isso, sabe? O Itaú gasta rios de dinheiro para humanizar a marca, porque no final do dia ele vai te cobrar juros do cartão de crédito. Não vai ter nada que vai te causar mais desespero do que um boleto para pagar. E é por isso que a marca precisa se humanizar. Isso que eu tô falando de uma marca que eu trabalhei, foi uma das marcas foi a marca mais incrível que eu já trabalhei, que foi o Itaú. Sabe, sou cliente do Itaú até hoje, tem conta personalité lá, gerente de investimento e os caralho a 4. Adoro o Felipe, inclusive, meu gerente de investimento, me segue, tudo, já fez os eventos, já me convidou. Mas assim, quando eu era um pobre fudido, o Itaú era difícil de lidar, viu? Quando eu ganhava um salário mínimo no meu primeiro emprego, mas a Ou marca era tinha que quase um vilão, né? E aí a Às marca tinha que vezes se tornava um humanizar pra vilão, mim. né? A marca tinha que se humanizar pra mim. Tinha que investir no influenciador que eu gosto, tinha que investir no show que eu vou ir, sabe? Tipo, isso que o Kotler já tá falando aqui no Market 4.0, pra mim só vai se intensificar. Porque agora, mano, o que mais vai ter vai ser gente, tipo, eu já vi coaches assim falando, ó, criei uma ferramenta que substitui toda a sua equipe de marketing por uma IA só. Vai lá, amiguinho. Vai lá. Boa Que ela tá sorte. te gerando, que ela tá gerando muito mais vendas para os meus clientes. Subiu em 700%. Ah, legal. Aham. Vai lá. Aí, Muito. não, pode até estar dando certo agora. Mas vai ser assim, ó. Porque aqui, ó, vai todo mundo começar a usar IA. Aí todo mundo vai competir IA e vai ficar igual. O marketing vai ficar igual. Ninguém vai estar criando coisa nova. É a coisa engessada, né? Aí a galera que vai estar fazendo coisa humana e vai estar se conectando com as pessoas de verdade vão estar assim, ó. Isso vai ser diferencial de marca real. Pra mim, isso vai ser diferencial de marketing real daqui pra frente. Eu acho que a IA só vai virar uma das ferramentas para fazer as paradas, cara. Mesmo IA assim, tem que ser visto como ferramenta. ferramenta, lógico. Mas não vai. As pessoas não vão ver isso como ferramenta agora. Sabe uma coisa que eu acho muito bosta? Agora não, mas mais tarde sim. Sabe uma coisa que eu acho muito bosta em IA? Tem uma trend que vai ser uma armadilha no futuro, que é aquele negócio de vídeo generativo. Por que eu acho uma bosta isso? Você não consegue modificar e bagulho. Normalmente coisa tipo em pedra. Você realmente não pode modificar. E no caso das animações em IA, que o pessoal tem feito, você não tem o bruto do Blender do bagulho. Então esse negócio de nego gerar a porra toda, uma hora vai ser um puta tiro. Já está sendo um tiro pela culatra o bagulho. Ou um tiro na cabeça mesmo o bagulho. Porque, pelo amor de Deus, o cara não consegue modificar a obra, irmão. Aí tem uma merda, tem alguma coisa muito específica para mexer. Eu acho que se focasse em fazer
estruturas generativas, assim, de vídeos, ou seja, que você pudesse mexer num programa 3D para aperfeiçoar logo em seguida e ser mais uma ferramenta para você ter um protótipo inicial, seria muito mais interessante. Tem páginas, por exemplo, tem uma página no Twitter que eu acompanho que se chama É um modelo 3D isso aqui? Que é nego caindo em cima desses videozinhos generativos de animação, que acho uma bosta. Então, Horrível, cara. É ruim pra caramba, cara. Ele tem que ser um filtro por cima da parada quando você quer fazer rally, ou quando você quer fazer a parada mais com cara de anime. Ele tem que ser um shader, tá ligado? Você tem que ter uma capacidade de modificação daquilo. Entendeu? E não tem. O nego é burro também, né? Eu que tenho a ideia também pra fazer essa parada funcionar, não tem grana, mano. Fogo, mano. Vou acabar fazendo isso no Blender, só de sacanagem. Eu acho que o candão que fizer pro Blender isso aí vai dar bom. Né? Mas na Unity também, filho, porque é orientado a objeto. Eu não tô nem falando da parte técnica, tá, gente? Tipo, da parte técnica pela parte técnica. Eu sinceramente acho que tudo isso que vocês estão falando vai acontecer. Cara, tem muita empresa de IA vindo aí. E, tipo assim, eu, por exemplo, já vi IA feita para artista. Como assim? Que você vai lá, você treina a IA com o seu traço e ela começa a fazer o trabalho chato pra você. Eu amo desenhar. Eu desenho faz muito tempo. Comprei meu iPad só pra desenhar. Hoje eu não tenho tempo pra desenhar. E aí, um dia desses, eu até fiz um teste com isso no Instagram. Peguei um esboço que eu fiz no meu caderno e eu pedi pra IA finalizar. Teve influencer de desenho respondendo meus stories falando: Pedro, isso ficou incrível. Parabéns. Nossa, que legal que você voltou a desenhar. Eu não tinha finalizado o desenho. Foi a IA. Então, assim, isso tudo, gente, vai acontecer, tá? Fiquem tranquilos. A IA vai dar uma ida para virar ferramentas assim muito grande. Mas calma aí, eu peguei um vídeo que eu quero muito mostrar para vocês. Só que assim, ainda vai ter gente fazendo trabalho medíocre, vai ter muito trabalho medíocre feito em IA, vai acontecer, tá? Não tem como a gente fugir disso. Porra, não achei o vídeo que eu queria. Achei alguém reagindo ao vídeo que eu queria. Porra, velho. Eu vou mostrar isso daqui, pode ser. Tentei achar oficialmente, não achei. Mas enfim. O que eu quero dizer é, tipo assim, pensem no exemplo. O que vende mais? Render ou uma alfaiataria manual? Feita à mão. Imagino que é, né? Render vende muito mais. Você não tem noção. Minha mãe trabalhou na Riachuelo uma época, e uma vez ela pediu, tipo, filho, vai ter uma competição interna de vídeos das equipes. Você pode fazer o vídeo na nossa equipe? Eu falei, tá, o que eu vou ter de recurso pra dirigir esse vídeo? Ela, a gente descola um dos estúdios do marketing pra você. Mano, eu fui no estúdio da Riachuelo. O estúdio tinha até camarim. Falei, obviamente a equipe da minha mãe ganhou essa competição, né? Era tipo, que equipe de TI fazia o melhor vídeo de treinamento? E aí a gente fez tipo um vídeo de treinamento no estilo Posto Piranga. A gente gravou no Chroma Key, ficou mó legal na época. Mas assim, Riachuelo, velho, aqui em São Paulo, que é um pão gigantesco de estoque de roupa. Uma fábrica de tirar foto de modelo. Eu acho que daqui a pouco todo mundo ali se fudeu, porque eles vão começar a gerar tudo isso com IA. Porque era uma fábrica, era literalmente tipo 12 buffs de fundo infinito branco com fotógrafos. Entrava modelo com roupinha da Renner, tirava foto e saía. Entrava pá, pá. Linha de produção de foto. Eu lembro, eu vi isso. E quando minha mãe ia pra sede, que era lá no Nordeste, e ela mandava foto ou alguma coisa assim do tipo assim, minha mãe tinha que usar carrinho de golfe pra andar na fábrica, onde eles costuravam as roupas. Então, assim, fast fashion. Agora vai num evento chique com um terno da Riachuelo. A galera percebe, sabe? Tipo, eu sei que esse é um exemplo meio whatever, mas assim, os melhores produtos, mesmo depois da industrialização, os produtos mais valorizados são os feitos à mão. Você tem carro, hoje em dia, que ainda é feito à mão. Roupa feita à mão. Comida, o que é melhor? Fast food ou você ir no restaurante com estrela Michelin? Entende? Eu acho que é nesse ponto que o marketing vai começar a se diferenciar. E é nesse ponto que vai ter gente que vai ser medíocre e vai ter sucesso. E vai ter gente que vai ser foda. E assim, eu tenho quase certeza que quem vai pegar esse papel de mediocridade até na comunicação vai ser os grandes jogos. Porque, sinceramente, as empresas estão
visando só uma coisa agora, que é aumentar lucro. Então, diminuir custo para eles aumentar lucro. Eles falam, nossa, fazer jogo tá muito caro. A PlayStation teve o lucro acumulado no Play 5 maior do que todas as gerações anteriores, mais que o Play 2. Xbox tá lucrando mais, Nintendo tá lucrando mais, tá todo mundo lucrando mais. Menos a Ubisoft, coitada. A Ubisoft se fudeu um pouco. Mas a Ubisoft, por incrível que pareça, que tem um marketing mais humano até hoje. A galera do marketing da Ubi é muito foda. Mas enfim, esses estúdios grandes, mano, se já tem comunicação horrível, pra mim eu acho que vai piorar. E é aí que eu acho que os indies têm essa chance, sabe? Porque o que fez virar o mercado indie foi os jogos artísticos mais humanos, inovadores, novos, sabe? Gris, tipo, um jogo que eu amo de paixão, Gris. Nenhuma obra de entretenimento falou comigo tanto quanto o Gris falou. E é um jogo, sabe? E é, tipo, humano, e é feito à mão, é desenhado à mão. É quando a gente olha pro Cuphead, que, tipo, o Cuphead, eles conseguiriam um efeito muito parecido. Mas muito parecido. Se eles tivessem feito desenho digital. Teria. Dava pra usar filtro. Dava pra usar post-processing. Dava pra fazer um monte de coisa. Eles foram lá e desenharam cada frame do jogo no papel. E escanearam. Isso não é só preciosismo, a técnica. É também estratégia de negócio. Porque isso agrega valor no seu produto. E o jogo de vocês é um produto. Então isso agrega valor. Entende? Então, seu jogo ser engraçado, seu jogo ser artístico, seu jogo ser frenético, seu jogo ser... quer que seja, o sentimento que o seu jogo vai gerar, porque aqui nós somos artistas. Jogos são obras de arte. Só pessoas burras ou reacionárias não veem jogo como arte. Sempre que eu já tive essa discussão com gente de arquitetura, de moda, de um monte de coisa, que jogo não é arte. Falo, pau no seu cu, o jogo é a arte mais complexa que existe, inclusive. É a sétima arte. Jogo é a arte mais complexa que existe. Eu não sei quem aqui já leu o manual do Game Designer. Eu gosto muito do início daquele livro, porque fala, o Game Designer tem que entender e ele começa a citar história, arquitetura, um monte de coisa. Eu lembro que esse foi o trecho do livro que me impactou na época da faculdade, porque é muito real. Nós somos deuses dos nossos próprios mundos. E, cara, se você vai jogar um Assassin's Creed Unity, por exemplo, vou usar o Unity aqui, por exemplo, eles tiveram que entender de história, de arquitetura. Quando Notre Dame foi queimada, qual modelo 3D eles usaram para restaurar a igreja? Aí você tem atores atuando, você tem desenhistas, você tem escultores, você tem músicos, você tem roteiristas, você tem profissionais de cinema, porque para fazer, tipo assim, eu tive aula de cinema na faculdade para aprender a fazer uma cutscene. Então assim, tudo isso, vamos lá, enquanto empresas vão estar pensando em fazer produtos mais rápido e mais barato, é bom a gente sempre lembrar que jogo é arte. E sabia que ela era IA, mesmo sem defeito nenhum. E aí eu vi no canto do rodapé, tipo, IA, que tá rolando a semana de design de Brasília. E aí quando eu fui pra área de IA, que eu entendi que não era tipo, estamos expondo IA porque IA é legal. Mas é tipo assim, entender IA e estudo de IA e o que IA, como que IA vai mudar o design? Porque ela vai. Já mudou. Mas entender essas coisas. Mas eu lembro de olhar uma obra de IA e já bater na hora que era IA, e isso não me passa um sentimento real, sabe? Eu acho que usar IA como uma ferramenta vai ser, porra, foda. Tipo, mano, IA, finaliza meu traço, que é o trabalho, né? IA fazendo o trabalho de corno. Legal, vai rolar, vai acontecer. Aqueles brush do ZBrush que você dá um passo assim e aí ele ajeita, deixa torto, sabe? Uhum. Eu acho que, tipo Pois assim, é. vai As ser o coisas desse seguinte: tipo. trabalho medíocre, IA. E apura, né? Quer IA dizer, pura. Trabalho ok, trabalho IA e humano junto. Trabalho premium vai ser 100% humano. Mas isso é essencial. Eu, por exemplo, que a gente está falando de usar coisa de desenho, tem muito do público que compra o aviãozinho porque eu sou um cara doente da cabeça, eu aprendi a programar em Quake e faço numa Unity ou Unreal. Tem gente que pira de comprar, o cara está usando no jogo. O trabalho, eu ter aprendido uma linguagem que ninguém usa, só foi usado em um jogo só. Eu usar uma engine super antiga, a parte do esforço humano vem de muito mesmo. É algo importantíssimo no marketing. Então, verdade, cara. se você tiver alguma maneira de mostrar, eu tenho uma diferença humana descomunal meu, ajuda muito também no livro. Cara, todo mundo falando de IA. Alguém assistiu State of Unreal da Epic?
Aí a Epic nem falou de IA. Teve, no máximo IA pra fazer deformação de músculo de cavalo, IA pra ajudar a codar no Fortnite. Mas pros profissionais de verdade, a Epic nem falou de IA ainda. A Epic, que sempre tá super atualizada em tecnologia para criativos. Em também contrapartida, a Epic foi lá e mostrou uma ferramenta para Unreal Engine para você conseguir fazer uma animação no estilo Arcane sem necessitar de uma render farm. E ó, já anunciou um filme feito usando essa tecnologia, que é o filme, a animação nova do Predador. Ficou foda. Então, tipo assim, isso, estilo meio stop motion. A Epic foi lá, anunciou um jogo na Unreal, mas que todos os modelos foram feitos em stop motion. A Toy Story lançou já faz mais de 20 anos. Toy Story um é mais velho que eu. O filme de stop motion tá voltando com tudo. cara, é normal, é um ciclo. As coisas são assim mesmo, cara. Então, assim, essas ferramentas vão chegar, elas vão se perpetuar, elas vão encontrar o espaço delas. E aí é importante que vocês entendam onde vocês querem estar e criarem a estratégia de vocês baseado nisso. O que eu acredito que é a melhor estratégia para devs indies sejam humanos. Construam comunidades e relações humanas, porque isso vai dar uma força para vocês que nenhum estúdio AAA tem. Nenhum estúdio AAA tem, no máximo o Kojima. Porque o Kojima é uma pessoa muito pública, o Kojima é uma pessoa muito carismática também. Eu acho o Kojima carismático, eu adoro ver o que o Kojima posta no Instagram. É umas coisas completamente aleatórias que eu fico, é dessa cabeça que saiu Death Stranding mesmo. Não tem como sair de outro lugar. Mano, um dia ele só postou um vídeo num trator e o trator andando na praia. Foda-se, doideira, cara. Fora da caixa, né? Engraçado que ele bota todo mundo dentro da caixa, né? Ele é muito figura, cara. Me amarro muito. Pra mim, ele é um mestre, pra mim, eternamente, cara. Pô, nunca vou deixar ele achar ele como uma figura incrível que ele é. Posso fazer uma última pergunta que eu guardei no final? Claro, meu querido. Eu ia perguntar isso. Eu queria saber, tipo, gente, agora pra finalizar, antes que meu namorado me mata porque ele tá preso dentro do quarto. É a mesma situação. Ele vai me xingar muito, provavelmente. Mas eu ia fazer uma pergunta que eu deixei rolar todos os assuntos porque foge um pouco, né? Acho que a gente falou bastante sobre produto, criação de comunidade para jogos, que é o que mais interessa no final das contas. Mas você falou uma coisa que eu tive que puxar e eu vou ter que comentar. Meu nome é Lucas Renan, eu sou game designer, programador, professor de desenvolvimento de jogos e eu também sou autista e tenho TDAH. Você comentou de autista, não, né, por cima. Eu sou criador de uma comunidade de game devs neurodivergentes do Brasil. Como eu não conhecia nenhuma comunidade voltada a isso, eu fui lá e criei, tá ligado? E, tipo, agora a gente tá com umas 100 pessoas e eu tô tentando trazer palestras. Já veio um pessoal da Able Gamers e fez uma palestra falando de acessibilidade e tudo mais. Mas, enfim, por que eu puxei essa brincadeira? Porque eu tô tendo dificuldade de como criar uma comunidade, agora que a gente não tá falando necessariamente de um produto, mas eu queria, assim, como eu movimento essa comunidade, como que eu engajo mais essa comunidade, porque eu não queria deixar esse projeto morrer e apesar de ter bastante gente lá, eu sinto que eu não sou a pessoa que consegue engajar essa comunidade do jeito que eu gostaria de engajar, entendeu? Agora eu quero que agora que a gente voltou da Game Jam Plus, eu tô tentando fechar e fazer uma Game Jam voltada para a parte de acessibilidade, voltada para a parte de pessoas neurodivergentes. Só que tem o pessoal aí, eu não sei como engajar esse pessoal. Tô buscando pessoas para me ajudar a engajar, porque eu sinto que eu não sou a pessoa que consegue fazer isso bem, sabe? Não sei nem como fechar essa pergunta para você. Ela foi só jogada de aberto, assim. Mas talvez a pergunta seria, tipo, como engajar uma comunidade? O que fazer ali quando a gente não tá falando necessariamente, talvez, de um produto que é, não sei, sabe? Mais difícil. Acho que, primeiro ponto, me manda o convite da comunidade. Comunidade, ela gira em torno de alguma coisa e, normalmente, em direção a alguma coisa, sabe? Então, que nem aqui eu desenho o sistema solar, tipo, eu tentei fazer um sistema solarzinho, né? Faltou os planetas, mas Sol, primeiro planetinha, segundo planetinha, terceiro planetinha. Mas vocês já viram aquele exemplo de como é o sistema solar, na verdade? Porque como o sistema solar está andando, se você vê um vídeo do sistema solar andando, aí todos os planetas fazendo assim, tipo, Sim, a gente gira em torno de alguma coisa e juntos em direção a alguma coisa. Então eu acho que o melhor jeito de engajar uma comunidade quando você não tem um produto, porque produto ele tem fases. Quando você quer gerar uma comunidade em prol de alguma coisa,
essa comunidade tem que ter objetivos e meios de atingir esses objetivos. Então, tipo assim, e os objetivos não precisam ser objetivos físicos, materiais, políticos, podem ser, quais que são as dificuldades que pessoas neurodivergentes têm nesse meio, principalmente de desenvolvimento de jogos. Cara, eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade para me comunicar, que nem eu falei, mas foi muito bizarro que quando eu tava, né, com a minha neuropsiquiatra, tipo, psicóloga, com a minha neuropsicóloga, na última sessão, assim, que é a sessão que você leva a família para ela ir explicando, tipo, ela falou, faz muito sentido que você, tipo, era do jeito que era até os 15 anos, e depois do momento que um professor senta para começar a te ensinar a se comunicar, você virou um bom comunicador. Eu acho que para você engajar, então, essa galera, essa comunidade, pensar em objetivos. Então, quais são as dores? É a mesma coisa que o A Antônio gente, Guaraniz falou pra mim. Ele falou exatamente a mesma coisa. a gente sabe as dores que a gente vive e que Uhum. provavelmente outros vivem. Sim. Então, a gente consegue pensar em, tipo, um objetivo pode ser a gente se ajudar. Então, tipo, criar atividades e interações e chats específicos para, por exemplo, a galera se ajudar tipo, melhorar a comunicação, se preparar para entrevistas. Tipo assim, Legal. velho, eu aprendi a vender. Mas assim, cria um objetivo para essa comunidade, sabe? Tipo, pensar em como o objetivo é atrair mais pessoas, fazer essas pessoas se sentirem acolhidas e se ajudarem a enfrentar os desafios que todos têm igual. Quando você estabelecendo esse caminho e essa direção para a comunidade, e você vai começar a ver isso, sabe? Você vai começar a ver surgir membros influenciadores, vai ter um que aprendeu melhor como se comunicar, enquanto o outro aprendeu melhor a como não se sentir mal em um ambiente estressante. E aí essa galera vai começar a, sabe, tipo, ir para caminhos e vão começar a retroalimentar a comunidade. Foi uma ótima pergunta, na real, porque eu foquei todo o aulão focado muito em produto. E eu acabei não mencionando o fato de comunidades, elas precisam de objetivos e meios de atingir esses objetivos. E normalmente o objetivo intrínseco de um game dev é divulgar o jogo dele, adquirir jogadores para o jogo dele e continuar alimentando isso para futuras atualizações ou jogos novos. Então isso meio que é um caminho natural. E aqui, cara, às vezes vocês podem ir para outras áreas. Tipo, eu quero ser um artista que posta desenhos, eu quero ser um artista ou eu vou ensinar as pessoas sobre programação, ou eu quero falar sobre tecnologia para games, ou eu quero fazer o que quer que seja, sabe? Que não necessariamente é voltado a um produto. E aí, tipo, você deu um desafio bem, tipo, uma questão bem desafiadora, mas e que eu acho que entender ela assim é importante até para todo mundo aqui, mesmo que não sejam pessoas neurodivergentes, a entender de tipo, pô, e quando eu não tiver meu próprio jogo, o que eu faço? Onde que eu levo minha comunidade? O que eu faço? Sabe? Então eu acho que isso também se encaixa um pouco assim dentro desse rolê todo. Legal. É um outro tópico muito grande e eu realmente preciso ir indo antes que meu namorado me esfaqueie, gente. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Acho que foi isso. De boa, tem que buscar menino no shopping também. Boa noite. Muito obrigado, noite, gente. muito obrigado pela Boa noite. Tô no aguardo do aulão de tráfego pago. Vou estar aqui no exato segundo começar. Valeu, Com certeza, gente, também. Muito obrigado, viu? Nada, Pô, novamente, Boa cara, noite. você Valeu. é foda. Tamo junto. Demais. Diferente total. Parabéns Obrigado, aí pelo boa bom trabalho. Foi as Meus minhas. parabéns. Espero conseguir conversar com você depois. É. Muito obrigado É. e tchau, tchau. Boa noite.